É isso, gente. O Renzo tá comendo. E aí, daqui a pouco, ele vai entrar aqui com a gente, tá? Já tá com o link ele, tá tudo tranquilo. Então, ele vai entrar logo depois, no decorrer do início do nosso debate. Tá bom? Tamo ao vivo? Tamo ao vivo? Fala aí, Nelson. Tamo ao vivo e a cores? Ao vivo. Beleza, galera. Vamos começar, então. Boa tarde, galera boa de luta. Muito obrigado pela super audiência, audiência mais qualificada. Tá começando agora o Guarda Alta de Lutador para Lutador. É o seguinte, galera, o Guarda Alta inicialmente iria ser transmitido no meu canal. A gente estava fazendo a estreia do meu canal, Carlão Barreto TV Oficial, mas o YouTube resolveu falar, não vai, hoje não. E aí a gente tem que respeitar o homem, né? E aí a gente correu aqui, gentilmente, né, a diretoria da Confederação Brasileira de MMA Esportivo me cedeu a oportunidade de fazer ao vivo aqui com vocês pelo CB MMA TV. Como esse canal já tem feito vários debates muito legais, eu acho que tudo tem um porquê de Deus, nada é à toa, né? Então o Guarda Alta vai ser um programa que vai ser realizado quinzenalmente. Né? Se vocês gostarem muito, derem muitos likes, ele pode virar semanal. Mas, a princípio, ele vai ser um debate ou entrevistas quinzenais lá no meu canal, Carlão Barreto TV Oficial. Tá bom? Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Está faltando um convidado. Quem está sentindo a falta aí do Renzo Grace, do mestre Renzo Grace, não se preocupa, ele está se arrumando, está chegando em casa, ele mora em Nova York, está se arrumando, chegando em casa, daqui a pouquinho ele está chegando. Ele está botando o kimono para vir para cá. Então, vou apresentar primeiro. Eu vou aqui, ó, eu tô pela ordem de faixa. O Diego Colina é faixa preta. Eu brinquei agora com o Dudu Ferreira, que ele tá 15 anos faixa marrom. Então, o Diego Colino tá aqui à minha direita, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Professor de jiu-jitsu, morou fora do Brasil, dando aula de jiu-jitsu, morou em Singapura, né? Não sei porque voltou, Singapura me parece ser um lugar muito interessante de morar, mas ele vai contar isso pra gente. Mas o grande lance é que ele é formado em história, é um historiador e antropólogo. Né? Olha isso, para tu ver o nível da brincadeira, o nível do jiu-jitsu brasileiro, hein? O cara é antropólogo, é mestre em antropologia sociocultural, e ele fez um livro muito interessante, olhando o jiu-jitsu brasileiro pela ótica antropológica. Né, pela antropologia social-cultural do jiu-jitsu brasileiro. Então ele vai explicar o que é isso para você, vai traduzir isso para você e também vai explicar um pouquinho para a gente o que ele acha do American Jiu-Jitsu. Mas calma. E aqui, ó, comigo, o faixa preta de judô, o faixa marrom há 15 anos de jiu-jitsu. Olha só, eu dei aula pro Dudu, tá? Eu dei aula pro Dudu. Tá, eu fui professor do Dudu na faixa branca azul, né, Dudu? Até azul. Aí eu botei a mão no castelo, o castelo segurou, não vou dar, não. Vai ficar até a barra ficar branca. Quando a barra ficar branca, eu dou a preta para ele. Brincadeiras à parte, Eduardo Ferreira, dispensa comentários, Dudu Ferreira, comentarista aí esportivo, jornalista esportivo, já cobriu inúmeros campeonatos de jiu-jitsu no Brasil e no exterior, cobriu eventos de MMA, é um cara que trabalha há anos e anos com esporte. Inclusive, para você ver como ele trabalhou na Tatame durante vários anos, cobrindo vários mundiais, que até hoje o pessoal que chama ele Dudu da Tatame. Hoje ele é, além de jornalista esportivo, assessor de imprensa de vários nomes tops do jiu-jitsu mundial. Rodolfo Vieira, Bruno Malfacini, Marcos Bochecha. Quer mais? Tá bom, né? Tá bom. Ficou pesado agora, né? Só falei aí... monstro do jiu-jitsu. Então ele é uma pessoa mais gabaritada para falar sobre esse tema, jiu-jitsu brasileiro e American Jiu-Jitsu. O nosso outro convidado daqui a pouco vai estar chegando, o nosso ilustre convidado, o mestre Renzo Grace, que esse eu não vou ficar falando sobre ele já fala por si só, a história dele fala por si só, uma lenda viva do jiu-jitsu brasileiro. Mas daqui a pouco o Renzo entra e a gente vai iniciar esse bate-papo. Tá? Primeiramente eu vou dar a palavra aqui para o Diego Colino, para ele se apresentar, falar um pouquinho do livro dele, depois, posteriormente, para o Dudu Ferreira. O tema de hoje, galera, é o seguinte: American Jiu-Jitsu, e aí? Isso vai vingar ou não vai vingar?
Brazilian Jiu-Jitsu versus American Jiu-Jitsu. Antes de pedir pro Diego bater um papo com a gente, eu vou pedir para você gentilmente compartilhar essa live aqui, para que mais pessoas possam participar, porque eu quero ouvir a tua pergunta, eu quero que você prepare aí uma pergunta bem legal relacionada ao tema, para que nós possamos colocar essa pergunta no ar aqui, para que os nossos convidados possam respondê-la. Beleza? Então dá um like aí, marca aí um joinha, compartilha essa live, marca o sininho para você conhecer nossas notificações. E lembrando que essa live não vai ficar gravada aqui no canal da Confederação. Ela vai pular lá para a minha página, para o meu canal, Carlão Barreto TV Oficial. Então você vai lá, se inscreve no meu canal. Tamo junto e misturado, vem coisa boa por aí. 2021, o ano da mudança, o ano da virada. É isso, galera. Diegão, tudo bem com você, irmão? Opa, prazer, Carlão, prazer, Dudu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, debatendo, né, mostrando um pouquinho do meu trabalho. E eu sou autor desse livro aqui, já vou fazer o jabá já do livro, né? Desse livro aqui, né? A arte do David Carvalho, que é excelente. Editoração Ótimo. Do Marcelo Alonso. Então, só até agradecer, né? Pegou um time bom, hein, Diego? Pegou um time bom. O David Carvalho e Marcelo Alonso, tu não é bobo não, hein? Muita sorte, muita sorte. O mestre Carlão passou o número deles, eu mostrei o projeto, eles embarcaram no projeto. Então, eu estou bem satisfeito com o pessoal que tem comentado comigo, tem dado feedback do livro, né? E se você não conhece o livro, convidar você a conhecer o meu trabalho, né, cara? Conhecer o jiu-jitsu brasileiro de uma outra forma, né? Eu sempre relaxo o pessoal, falo que o livro não é livro de ciência total, vocês vão encontrar muita outra coisa além de ciência, né? O pessoal tem um pouquinho de receio com esse nome antropologia, né? Fica meio assim, mas é um livro bem, a gente fez uma linguagem bem acessível, né? Uma linguagem de tatame, eu falo que é uma linguagem que quando escrevi o livro, era para a pessoa ler numa academia, para o cara ler numa viagem de campeonato, e sempre vai ser uma linguagem bem leve, e espero, meu objetivo é despertar realmente a consciência do pessoal para a brasilidade do jiu-jitsu, né? Esse que era o meu intuito inicial do livro, né? Estou nessa batalha. Muito bom, muito bom. Depois a gente vai falar mais sobre esse livro aí durante o decorrer do nosso debate. Dudu Ferreira, Dudu da Tatame. Como é que você está, irmão? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Carlão? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Você sempre me convidando aí para participar das suas lives. Diego, um prazer te conhecer aqui. Dê uma olhada também aí já na Amazon. Depois vou adquirir o teu livro, muito legal. Vi ali a arte do David, do Marcelo Alonso editando. Quer dizer, tenho certeza que é um baita de um livro aí. E vou recomendar também aqui aos meus seguidores. Obrigadão. Muito obrigado. Agradeço demais. Muito bom, muito bom. Então vamos, gente, o Renzo está se organizando aí para poder entrar. Vamos começar a falar sobre esse American Jiu-Jitsu, né? Bom, eu não vou agora colocar minha opinião, que eu não quero influenciar a opinião de ninguém, como eu pudesse, né? Mas a questão é o seguinte, esse papo de American Jiu-Jitsu é um negócio já antigo. Apesar do pessoal agora tá em voga, né? Antigo. Eu até tinha conversado com o pessoal num grupo de historiadores de jiu-jitsu. Você tá nesse grupo? Não, né, Diego? Eu vou te colocar nesse grupo. Não. É um grupo só de historiador. Tem gente muito boa lá. Gente de alto nível lá, nesse grupo de historiadores. Eu vou pedir lá pro moderador, lá pro Sandro, te colocar nesse grupo aí, um grupo que você tem que estar, porque é muito aprendizado. Enfim. O American Jiu-Jitsu, a primeira vez que eu ouvi falar do American Jiu-Jitsu, para falar a verdade, tá? Na minha lembrança, foi com o Ed Bravo e o Jake Shields, porque eu tinha eu lembrei. Só que depois eles não falaram mais nisso. Só que aí eu tomei um puxão de orelha do Valdomiro Júnior, faixa preta, Valdomiro, casca grossa, paulista, que mora na Califórnia. Ele puxou, cara, não, tá errado. Tu não pode esquecer um cara que começou a falar sobre isso bem antes, que era um cara que não gosta muito de brasileiro. Peraí, quando ele falou não gosta muito de brasileiro, na hora eu lembrei. Josh Barnett. Foi o primeiro cara que falou sobre isso, o Cat Wrestling. Aí ele falava do American Jiu-Jitsu, que era diferente, porque eles faziam a chave de pé dele, a chave de calcanhar, enfim. Só que nego, papo de maluco, o nego não deu muita bola, o nego não deu muita ideia pra ele e tal. E a coisa mudou, logo posteriormente vieram esses caras que eu falei anteriormente. E aí tomou uma proporção maior, obviamente, com o Gary Tonon e o Keenan Cornelius, falando mais sobre isso. E
o garoto, né, o que está ganhando tudo aí, né, o Gordon Ryan, abraçou a ideia e começaram a falar muito sobre a American Jiu-Jitsu, que era diferente, que eles tinham desenvolvido técnicas diferentes, e aí virou uma polêmica, principalmente no Brasil. Eu tive conversando com muitos professores. Olha o Renzo aí, para Fala, tudo. rapaziada! Todo mundo, vamos cumprimentar aí, porque o mestre chegou. Porra, prazer estar com você. O mestre chegou. Falou, mestre. Eles falam pra parar tudo, cumprimentar, quando é um velho chegando, tá vendo? Carlão, cara de pau. Não, o teu pai, a gente fez uma homenagem ao Borracha, né? O Paulo Borracha, tal. Aí teu pai chegou lá, meu irmão, e todo mundo, para tudo que o patriarca chegou. Aí para tudo. Meu irmão, olha só, eu gosto de falar isso, eu brinco muito com a Kira sobre isso. Rapaz, o Chael Sonnen só falou uma coisa boa na vida dele. O Chael Sonnen. Só uma coisa boa. Que ele falou o seguinte, rapaz, quando um Gracie fala contigo, você pode até não concordar, mas tem que parar pra ouvir. É a família real falando, então a gente tem que ouvir, porra. Entendeu? É bem isso. Ele tava falando mal do Brasil demais, porra. Não dava não pra aguentar, não. Muito, eu liguei pra ele, eu não conheci ele garoto. Eu conheci ele, era moleque. Lá no Japão, pô. Eu vi as primeiras lutas dele. E ele perguntava, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí, quando eu vi isso, eu falei, porra, ok, tem limite, cara. Mostra o teu talento, tu é um lutador fora de série. Não tem por que ficar falando um monte de besteira, ainda mais dos brasileiros, nossa terra, né, meu irmão? Pô, ainda mais da gente, né? Pô, gente só agrega, né? Só soma, agrega. Pô. Só soma. Tá direito aí? Tá bom pra vocês aí? Tá ótimo, tá ótimo. O som tá bom aí, tá tudo bem? Perfeito. Então temos aí o Diego Colino, Renzo, escreveu um livro muito bacana. Prazer. Antropológica do Jiu-Jitsu. Dudu você conhece muito bem, entendeu? Dudu Ferreira. Então vamos nessa. O papo aqui, a gente tá falando sobre já esse... que a gente tá falando de livro, só pra vocês saberem. Fala aí, Renzo. Aquele ex-ministro da Cultura, Roberto Alvim, veio ficar 6 meses aqui escrevendo um livro sobre a minha história, da minha vida. Pô, que legal! Ele começou a me acompanhar e começou a ver, falou, pô, esse cara tem que ter um livro escrito. Ele terminou ontem, só para vocês saberem. Pô, já vai estar na mão da gente. Já vai estar aí. Parabéns, Renzo, parabéns. Legal, contando toda a tua história, trajetória. E ele pegou que enfoque? O lutador Renzo, o professor Renzo, cara, a personalidade Renzo. Ele pegou tudo, cara. Desde família, parentes, amigos. Ele entrevistou todo mundo e foi indo. Inimigos. Até o Eugênio Tadeu deu entrevista para Sincrepa aí. Entendeu? Então vai ficar um negócio legal. Eu acho que vai ficar um negócio legal. Vai ficar legal. Deve ficar quando deve estar disponível? Final do ano? Cara, meio do ano? Eu acredito que a gente vai lançar no Brasil em março aí. Março, abril. Agora? Agora. Eu já estou fechando o de ouro já. A gente vai baixar o sarrafo. Pô, beleza, ótimo. Boa notícia. Tá vendo aí, ó? Primeira mão aqui, guarda alta, já dando aqui o livro do Renzo Gracie. Já na pressão, é no forno. Em março vai estar pronto. Então, Renzo, a gente estava conversando aqui, começando a bater o papo, aquecendo as turbinas até a tua chegada, justamente por esse momento. Como a primeira vez que surgiu, eu estava colocando meu ponto de vista, que eu ouvi falar sobre a American Jiu-Jitsu. Foi lá atrás, foi muito tempo, foi com o Jake Shields falando e o Ed Bravo. Só que aí o Valdomiro Júnior me lembrou que não foram eles que começaram esse termo. Foi o Josh Barnett que começou a falar isso. Lá atrás, o Josh Barnett. E aí realmente ele tem razão. Foi o Josh Barnett. Só que agora tomou uma proporção grande, né? Porque o Keenan Cornelius falando, o Gary Tonon falando, o Gordon Ryan falando, e aí tomou essa proporção com esse documentário aí, esse mini-doc, né, da Flow Grappling, né, que apoia muito o tema. Tomou uma repercussão muito grande. Então, Renzo, aí a ordem de faixa, a gente tem que tomar cuidado, né, ordem de faixa. Eu coloco a pergunta, a primeira pergunta vai para você, Renzo Gracie, obviamente depois o Eduardo Ferreira e o Diego podem colocar a sua opinião. Renzo, na sua opinião, esse American Jiu-Jitsu, que é tão falado hoje pelo Keenan Cornelius e também falado no Brasil, né? Os brasileiros ficaram muito indignados pela forma deles conduzirem esse American Jiu-Jitsu. Nos Estados Unidos, o teu sentimento como professor, dono de várias academias, como é que o americano, que é o praticante, está recebendo essa história? Ele acha graça, na verdade. Ele só conhece o Brazilian Jiu-Jitsu, essa história, essa conversa fiada, mas você tem que entender o seguinte, eu não tenho isso nem como um insulto, não. Entendeu? Estudando, lendo muitos livros de psicologia,
eu passei a entender que o filho quer sempre se desligar do pai. Ele quer ser independente, ele quer brilhar sozinho, ele quer ser o criador de uma posição, entendeu? E isso faz com que eles tenham que criar novos estilos, novas regras, novos... O Kira Cornélio, o American Jiu-Jitsu, ele foi e bateu pro cara no triângulo. Que se tivesse sido eu, o velho, quando ele falou que o Rickson era um nível de faixa roxa, eu tenho certeza que o Rickson daria uma aula para ele que pode encaixar o triângulo que ele sai. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, nada mais é que um movimento de independência deles, de querer ser dono de uma coisa maravilhosa que é o jiu-jitsu. Quer dizer, hoje tem vários campeões aqui, a gente tem que depois dar uma olhada e dar uma ênfase de construir novas, fortes academias no Brasil para produzir campeões de um nível superior, porque aqui fora eles têm acesso a muita coisa. Eles têm uns wrestlers muito bons, eles têm judocas, eles já têm acesso a tudo, muito Muay Thai. Quer dizer, então eles passam a desenvolver lutadores fantásticos, entendeu? E as competições hoje principais estão fora do Brasil. É pelo mundo todo. Então o cara consegue aqui, meu sobrinho começou, o filho do Ryan começou a competir agora, toda semana ele está numa competição num estado diferente, nos Estados Unidos. Toda semana. Ele tem o Orlando, ele tem o Texas, ele viaja os Estados Unidos inteiro competindo. E está ganhando tudo, né? E está ganhando tudo. Eu tô até, já vou fingir que machuca o joelho para não tomar um pau dele. Pô, o moleque tem quase... Ele tem quase 1,90 m, pô. Moleque gigante. Ele tá com 105 quilos, meu irmão. Eu botei um preparador físico para ele vê a dieta, cuida de tudo, só treina. Aula de competição todo dia, 1 hora de treino direto, trocando os parceiros. Pô, eu vi o treino dele ontem, ele fez 2 faixas pretas lá, cara. E ele pegou a roxa agora. Fez 19 anos agora. Acabou de fazer 19 muito anos. Novo, muito novo. É garoto ainda, né? Ainda vai crescer, ainda vai ficar mais maduro. O John, quando se mudou agora para Porto Rico, veio falar comigo: Renzo, você pode me fazer um favor? Eu falei: o quê? Você pode dar o meu salário pro Ryan? Eu falei: posso. Ele não sabe, mas eu já dou mais pro Ryan, pro salário dele. Aí ele veio: você pode dar meu salário pro Ryan? Eu falei: claro. Ele falou assim: esse garoto vai ser o maior campeão que a família já fez. Ele falou isso. Que bacana. Antes de ele ir embora para Porto Rico. Mas eu acho que esse movimento de American Jiu-Jitsu, isso já aconteceu, na verdade, foi até antes do Josh Barnett. Aconteceu um pouco na Califórnia. Entendeu? Começou ali a acontecer de leve, aí parou. Aí daqui a pouco aparece um outro campeão. Agora é American Jiu-Jitsu. Vamos mudar o nome. O primeiro cara que, na verdade, propôs não ser Brasília Jiu-Jitsu foi aquele cara que o Roy estrangulou, de bigode, Dan Severn. Foi o primeiro cara a propor a criação do American Jiu-Jitsu. Porque agora está na América, agora é American Jiu-Jitsu. Ele foi o primeiro que esse argumento, na verdade. Isso há muito tempo, nos anos 90. Lá para trás. 94, 95, um negócio desse, entendeu? Quando eu estava chegando aqui. Eu lembro disso. Mas eu acho que isso aí é um movimento fútil e, meu irmão, todo mundo sabe a história, todo mundo sabe de onde veio, como foi feito, entendeu? E dá até vontade de rir, pô. Vem dar um rolinho solto aqui com a gente. Eu só falo isso. Mas é engraçado que um dos caras que eles falam tanto, né? Porque o americano gosta de heróis, né? E hoje o Gordon Ryan é um herói. Sem kimono, ele ganha tudo e ele nasceu dentro da tua academia. Né? O Gordon Ryan nasceu dentro da tua academia. E como é que você, obviamente, tem essa relação com o Gordon Ryan? Como é que é esse bate-papo com ele sobre esse tema ou não se fala sobre isso? Cara, eu nunca nem falei sobre isso, não. Na verdade, eu nem sabia que ele estava apoiando isso. Ele, na verdade, ele é sarcástico. Ele gosta de criar polêmica o tempo todo. Mas, pessoalmente, ele é um moleque envergonhado, todo tímido, entendeu? Educadíssimo. Porra, o garoto mais educado que eu já vi. Então, o relacionamento que eu tenho com ele, eu não assisto essas palhaçadas da internet, que fica essa farofa, um falando aqui, outro falando ali, um fazendo. Às vezes alguém vem falar comigo muito puto, mas eu falo: porra, eu conheço ele pessoalmente. E veja a doçura e a educação que ele é com todo mundo. Ele não faz uma grossura. Preocupadíssimo com o pai, com a mãe. Sempre a preocupação dele. Era um cara que saía de casa 4h30 da manhã de carro, dirigia, dava 2h30 para chegar na academia. Ele mora meia hora ao sul da onde eu moro aqui. Eu, normalmente, sem trânsito, são 45 minutos. Na hora que ele ia, era a hora do trânsito. Lotada a estrada. Então, demorava 2h30 para chegar na academia. Ele ficava na academia da hora que abria, de 7 da manhã até as 5 da tarde. O dia inteiro. Isso eram 6 moleques num carro.
Era o Gary, era o irmão dele, o irmão do Gordon, o Nick Ryan. Aí depois veio esse sarado aí, que é o Nick Rod, né? Eles tinham um carro assim que vinham 6 dentro, todo dia, 2h30, com a comidinha na mala, traziam a comida, comiam na academia, era o dia inteiro na academia. Então esses caras melhoraram em 4 anos um negócio que, porra, foi assombroso. Assombroso. Entendeu? Eles não tinham nem faixa e já estavam fazendo tudo que era faixa preta. Estudando era treino, depois era estudo, depois era comida, depois era treino, depois era estudo, era o dia inteiro assim. Era comum chegar lá e eles malhavam ferro na academia mesmo, tinha os pesos lá, eles malhavam ali mesmo. E aí sim, eles iam embora ou para dar aula ou para treinar alguma coisa, fazer personal, fazer um treinamento deles lá para poder melhorar fisicamente, entendeu? Então, cara, eram caras gordinhos, meio desajeitados, ficaram atletas fora de série, entendeu? É verdade. Absurdo, sem dúvida. Sem dúvida. Mas pra Diego, mim, eles nunca vieram com essa conversa de Brasília. Com esse papo de American Jiu-Jitsu, né? Nunca foi ousaram falado, falar, né? Isso nunca foi falado dentro da academia. Nunca ouvi falar nisso. Pois é. E você sabe por que é Brasília Jiu-Jitsu? Por que o BJJ? Por que o nome virou BJJ, Brasília Jiu-Jitsu? Não, por quê? Por quê? Conta pra mim. Pô, na verdade, o nome ia ser Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu, mas lá atrás, Eu lembro que teve aqui o Cássio brigava. O Cássio, Gracie Jiu-Jitsu. O Cássio, né? O teu time brigava muito. Não, o que é Gracie Jiu-Jitsu? O quê, rapaz? Jiu-Jitsu. Tudo Jiu-Jitsu. Para com esse negócio, bicho. Na época, todo mundo chamava de Gracie Jiu-Jitsu. Aí, quando eu cheguei na América, eu queria botar o símbolo do Holly. O Holly me processou. Ah, não podia, me meteu um processo. E era quando eu estava fazendo as fitas. Quando eu vi, eu falei, não vou poder falar Gracie Jiu-Jitsu, nem... Não podia botar também Renzo Gracie, não podia, era um problema. Um processo miserável. Eu falei, tu vai me fazer Brasília Jiu-Jitsu mais, que é, na verdade, o nome certo para arte. Entendeu? Sim. Foi o que achou. E aqueles vídeos de aula, foram os primeiros vídeos de aula depois do Rory, que os dele eram uma porcaria, o meu explodiu. Vendeu no mundo inteiro absurdos, entendeu? Num ano, o meu sócio pagou de taxa $600 mil de taxa. Da venda dos vídeos, entendeu? Dos vídeos. Daquelas tapes VHS. Só VHS. VHS. Então, foi por isso que mudou para o lado do Brasília Jiu-Jitsu, pelos processos que ele dava contra todo mundo que queria usar o Gracie Jiu-Jitsu. Usar o Gracie Jiu-Jitsu. Perfeito. Jiu-Jitsu brasileiro acabou ficando hoje... E sabe o que eu gosto mais? É que o destino sempre ajeita como deve ser. Eu acho que esse nome é perfeito para arte, entendeu? Perfeito, também concordo com você. É um nome perfeito para a arte. Dá voz a todos os heróis que fizeram esse esporte. Todos esses heróis, com certeza. É verdade. Entendeu? Com certeza. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Olha, mais uma coisa para anotar aí, viu, Diego? Colocou isso no teu livro? Que o Brasília Jiu-Jitsu começou porque uma briga judicial. Eu lembro dessa fase que o Rory proibiu todo mundo. O Carley, eu lembro muito do Carley. Eu só não briguei porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, né? Porque estava duro igual um coco. Então, de cara para o meu advogado, eu tinha que dar $8 mil. Eu não tinha como. Então, eu tive que aceitar os termos. E tem uma coisa engraçada, que ele queria que eu tinha que usar meu nome sempre, Renzo Gracie Jiu-Jitsu. Aí ele falou, e tem que ser sempre do mesmo tamanho. Eu falei, não, você não pode travar o meu processo de criação. Se eu quero criar um negócio, fazer uma arte diferente. Aí ele falou, se eu quiser fazer o Renzo maior que o... Se eu quiser fazer o Renzo maior que o Gracie. Aí ele começou a rir. Eu vou subir ali daqui a pouco, vou pegar 4 camisas que eu recebi agora esse mês, onde só tem o meu nome. Eu fiquei muito puto. Só tem Renzo. Tiraram o Gracie, cara. Entendeu? E eu lembrei desse momento na hora. Quando eu falei para ele, isso um dia, os meus alunos, na cabeça dele, é o Renzo. Porra, fizeram camisa para mim de presente só com o nome Renzo. E queriam botar para vender no mercado. Eu falei, não, tem que botar o nome todo. Amanhã, meu irmão, eu tô indo embora. Eu sou nada mais um elo dessa corrente fantástica que deu voz, que veio do Carson, veio do meu tio Hélio, veio do meu avô Carlos, veio do meu pai. Então, como é que eu vou querer ser mais importante que essas pessoas incríveis que vieram de mim e as pessoas incríveis que ainda estão por vir? Eu tô com um neto aqui que, nossa senhora, meu. O moleque é ligado na tomada 240. E só fala que vai ser lutador e bom. Quer lutar vale tudo. Jiu-jitsu. Só fala isso, né? Tá com 5 anos de idade. Não, eu já vi uns vídeos dele com você, ele puxando você pro lado, puxando o teu cabelo, pulando pro lado. Já acordou, já nasceu 220. Ele é uma fera, bicho, adora treinar.
Ele pede assim, Pô, não que quero ir pra legal. escola, não, eu quero ir pra academia. Ele só fala isso. É isso aí. Diego, e aí, você, no teu livro, como é que foi a tua ideia de fazer esse livro? E como é que você recebeu essas notícias aí do American Jiu-Jitsu? Conta pra gente. Pode falar? Pode falar. Escutando todo mundo? Opa. Perfeito. Então, a minha ideia de escrever o livro não foi nem questão do American Jiu-Jitsu, foi que o que me incomodava um pouco era o pessoal tentando voltar a práticas que eram do judô, do Japão, e eu sempre falava para o pessoal que não precisava disso, que o jiu-jitsu era bom como era, né? Então, o pessoal falava, precisa de disciplina, que jiu-jitsu é bagunça, e eu falava, não, o jiu-jitsu ele é uma prática, ele é um reflexo, né, da cultura brasileira como um todo, e é bom porque é assim. Então, eu acabei escrevendo justamente para meio que conscientizar as pessoas que o jiu-jitsu, ele é um reflexo da cultura brasileira, e ele é bom por isso, ele dissemina mundo afora, porque as pessoas gostam muito de algumas práticas que a gente acaba levando, né, para outros lugares. E nós, brasileiros, acabamos não enxergando muito isso, porque a gente está em contato com a cultura constantemente. Então, aí eu acabei escrevendo justamente esse livro para dar uma conscientizada no pessoal, o pessoal se enxergar, né, e se ver parte de uma cultura que é reflexo da brasileira, né. O American Jiu-Jitsu, né, vou te falar um negócio. O que você falou aí agora é a mais pura verdade. Aquela bagunça que a gente tem, aquela maneira da gente ser, é que faz essa arte incrível. Tu sabe o que eu não consigo fazer até agora? Botar um nome num golpe. A impressão que eu tenho é que no momento que você coloca um nome, você trava aquilo para ser daquela forma. Aí acaba a beleza e a coisa única que é essa criação, essa maravilha do brasileiro de fazer tudo com graça, com beleza, com diferença. Isso aqui criou o jiu-jitsu, o que é hoje, graças exatamente ao que você está falando, pô. Então, eu percebia que tinha, o pessoal às vezes não enxergava isso muito bem, né, acabava querendo uma volta de uma coisa que nunca teve, né, que era aquele negócio meio japonês do judô, né, de fazer aquela coisa meio... E jiu-jitsu brasileiro não é assim, é Brasil, né, jiu-jitsu é Brasil. Então, eu, quando dei aula fora, acabei levando o Brasil para aquele espaço de tatame que eu estava ali. Então, naquele momento, quando eu estava ali dando aula, eu queria que era o Brasil, aquele tatame ali tinha que ser Brasil. E eu fazia da minha forma para ser o mais brasileiro possível, né? E acabei escrevendo um livro nesse enfoque, né? Nesse enfoque de realmente acabar para a gente se conscientizar e não parar de levar isso para fora, que isso é muito bom, né? Meus alunos na Ásia adoravam, né? Eles adoram as palavras em português, adoram a forma como a gente trata eles, né, que é mais ali, brincando, eles não têm muita, principalmente na Ásia, que eles não tinham muito essa relação um professor que brinca com o aluno, isso não acontecia, e eles adoram isso aí, então eu acabei escrevendo nesse sentido, né, espero que muita gente tem comentado assim, que gostou, né. Eu tenho faltou um aluno, falar do América. Eu tenho um aluno que ele tinha um problema mental muito forte, um garoto que tinha uma doença mental, e ele veio treinar comigo exatamente em 95, 96, quando eu me mudei para cá, em março de 96. E ele está até hoje. Ele pegou a faixa preta depois de 20 e poucos anos, 21 anos. Ele pegou a faixa preta. Aí quando você pega a faixa preta, você tem que dar um discurso. Ele foi lá na frente, rapaz, aquele negócio me deu um nó na garganta, ele virou e falou: a minha vida toda eu não achei que eu ia ter um amigo dia que eu entrei nesse lugar aqui. Então é exatamente isso. O que ele não sabe, ele estava entrando no Brasil. É exatamente o que você está falando e que você viu. Isso é a coisa mais importante do mundo, é a gente levar a nossa cultura. Na minha academia tem vários americanos que falam português fluente. Depois de eu estar aqui já há 25 anos, eles falam fluente, eles dão aula em português. É um negócio assustador. Teve um que o nome dele é Royce. E o português dele é perfeito. Ele está dando aula para mim agora, ele trabalha comigo. E eu achava que ele era brasileiro. Ele falou: não, Renzo, eu sou daqui, só que eu me apaixonei por jiu-jitsu de tal forma que eu acabei de morar no Brasil quase 2 ou 3 anos. Casou com a brasileira e voltei. Rapaz, nem sotaque o sacana tem, cara. É perfeito. Cara, eu falei: que você educou onde? Em São Paulo? Ele falou: foi, que ele tem assim, lembro um português de paulista. Aí depois que ele me falou que ele era americano, pô, eu não acreditei naquilo, entendeu? Então é exatamente o que você falou.
quando me fizeram embaixador do turismo aqui, porra, do Brasil, é a maior verdade. Todo professor de jiu-jitsu fora é um embaixador do turismo, na verdade. É um embaixador. É o cara que faz a propaganda do nosso país, da nossa cultura, da nossa língua. Pô, eu me recuso a falar inglês perfeito. Eu falo inglês, jogo português no meio, jogo tradicional, porra. Todo mundo fala porra quando fala comigo. Porra, entendeu? E mudou. O Dan White vem falar comigo e ele fala porra quando termina a frase. É bem por aí. Dudu, a tua visão sobre esse tema como jornalista, né? A tua visão. E além do que você é assessor de imprensa de vários grandes nomes do jiu-jitsu, e aí como é que é esse clima? Você já conversou com ele sobre isso? Carlão, eu acho que isso está ganhando uma força agora, nesse momento. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com eles sobre isso. Eu te confesso, em todos esses anos que eu venho cobrindo o Mundial, os campeonatos, entrando nas academias, eu realmente não era uma coisa que era muito falada, né? Acho que ganhou uma repercussão agora do ano passado para cá, talvez final de 2019, muito por conta também, hoje, os americanos estão começando a chegar mais nos campeonatos, especialmente mundial, né? A gente vê o Muzumet campeão, enfim, a gente tinha poucos americanos campeões. Esses eventos que estão ocorrendo nos Estados Unidos de luta casada, né? Onde vários americanos estão se destacando, além da mídia, da Flow Grappling, hoje que é a maior mídia de jiu-jitsu do mundo, né? Que ganhou uma força assim, entre os praticantes gigantesca, e ela é uma mídia americana, né? Então, por conta disso, eles agora têm voz, né? Tem voz porque estão fazendo campeões e tem uma mídia gigantesca como a Flow Grappling por trás que está apoiando essa coisa de American Jiu-Jitsu, né? Na minha visão, eu não consigo ver o porquê, uma diferença para mim. Que eles fazem é o jiu-jitsu, é o que eles aprenderam, né? Os professores de todos eles passaram pela mão de professores de jiu-jitsu, eles podem até desenvolver uma técnica ou outra. Muitas técnicas eles não desenvolveram, de repente arrumaram um ajuste ou outro, mas a gente não tem o Renzo acabou de falar, né? A gente não costuma dar muito nome a várias técnicas, né? E o americano dá nome para tudo, né? Ele segurou na gola em cima é um nome, segurou na lapela embaixo ele já dá outro nome. O pé entrou de um jeito, na guarda é um nome, do outro já é outro. E para a gente, às vezes, é o mesmo nome para tudo. Então, ele já diz que desenvolveu uma guarda diferente, e aí nisso ele inicia 10 posições que já estavam todas no jiu-jitsu. Se você analisar a história toda do jiu-jitsu, você vai ver que o brasileiro desenvolveu isso há muito tempo. Talvez eles tenham hoje usem com mais eficiência, ou tenham uma certa preferência, porque aí vai o jiu-jitsu, o grande legal do jiu-jitsu é isso aí, ele se reinventa todos os dias, né? Todos os dias você tem algo novo, alguma coisa nova. É impressionante, né? É uma fonte inesgotável de técnicas. Então é natural que o cara desenvolva uma posição e ache que ele realmente está inventando algo novo. Mas eu acho que é um debate que, enfim, para mim é o jiu-jitsu brasileiro, o que foi desenvolvido pela família Gracie, enfim, lá nos anos 1915, né, 14, enfim, que o Conde Coma ensinou e que foi sendo desenvolvido, né? E assim, é a mesma coisa falar o De La Riva fez a guarda De La Riva, ele está inventando um novo jiu-jitsu, que aí ele inventou várias raspagens partindo dali. Não, ele desenvolveu uma arte que ele aprendeu de um brasileiro, no caso do Carson, né? E aí ele foi desenvolvendo. Então, eu acho que é isso. É porque o cara vem com berimbolo, scramble, seja lá o que for, que ele está inventando algo novo. Eu vou dar até um exemplo, né? O judô chegou em um determinado momento que teve muita influência da Europa, né? A gente tinha muita catada de perna, até que agora foi retirada, né? E nem por isso se falaram em judô, europeu judô ou qualquer coisa do tipo. Judô japonês. Enfim, desenvolvido pelos japoneses, a nomenclatura de técnicas dos japoneses, enfim. E assim, todo mundo inventa variações no mundo inteiro do judô, né? Quando o Jigoro Kano inventou lá o básico, mas ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Você vai ter técnica do sambo que foi adaptada para o judô, técnica de wrestling, como a catada de perna, né? Você vê muito na Europa. Então, e nem por isso o nome do judô se cogitou em algum momento mudar o nome do judô. Não, foi uma evolução do judô.
eu acho que é isso. Hoje é só uma evolução do Brasília Jiu-Jitsu. Não consigo ver uma nova modalidade sendo criada. E para você ver o que acontece, ao mesmo tempo, historicamente, ao mesmo tempo que o jiu-jitsu chegou no Brasil, ele chegou também na Rússia. O nosso jiu-jitsu virou o jiu-jitsu brasileiro. O russo virou o sambo. Você viu, pelo fato das regras que eles colocaram na forma, como atrás eles ficaram tecnicamente? Entendeu? Sim. Da maneira que um via a arte do russo, que era mais rígido, era tipo mais militar, aquilo virou o sambo, que era um jiu-jitsu muito fraco. Até porque os japoneses chegaram nos Estados Unidos, chegaram em vários lugares e o esporte não se desenvolveu. Se não fosse o Carlos e o Hélio Gracie, com certeza... Na verdade, o primeiro lugar que ele foi na Casa Branca, fazer uma exibição lá e não deixaram ele lutar. Por isso que ele foi pro Brasil. Ele ficou puto e foi embora, largou tudo e foi embora. Mas ele foi fazer uma exibição, botaram um cara que era mais graduado que ele, mas era pior lutador que ele. E acabou dando empate, um combate com o americano wrestler dentro da Casa Branca, na frente do presidente Roosevelt. Foi por isso que ele foi para o Brasil. Ele largou a companhia do Jigoro Kano e foi embora. E por isso que, quando ensinou ao meu avô, ele dizia: vão tentar um dia mudar o teu nome. Mas você faz jiu-jitsu. Isso é jiu-jitsu. Porque o que muita gente não sabe, o Jigoro Kano era professor de jiu-jitsu. Ele criou o judô. Eu tinha um livro do Jigoro Kano dando aula de jiu-jitsu. Era jiu-jitsu e Jigoro Kano. Aí depois ele criou o judô. Ele adaptou as formas de treinamento, como fazer, e passou a ser um esporte nacional no Japão. Mas, na verdade, ele era inicialmente um professor de jiu-jitsu, entendeu? Sem dúvida. E aí, Renzo, um debate, vou lançar, em cima do que vocês falaram, eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Vocês não acham que talvez o fato, é muito bem colocado o que o Diego colocou e que o Renzo corroborou no que tange a esse jeito brasileiro? Isso eu concordo em gênero, número, grau. Porém, você não acha que o professor brasileiro errou ao levar o jiu-jitsu para os Estados Unidos, especificamente, não usar os termos em português? Por exemplo, a triângulo, raspagens, falar termos em português. Podia ser, na verdade, podia ter sido, entendeu? Eles usam vários, tipo omoplata. Eles falam omoplata. Muitos meus alunos falam omoplata, porque eu repito, eu falo isso no shoulder lock. Aqui é shoulder lock. Você tem que ver como é que funciona a parte de língua. O francês, na época do meu pai, era a língua mundial. Meu pai, inclusive, fala francês. E o inglês era a língua da ciência. O que acontece com a língua inglesa? A língua inglesa é a língua que tem a maior capacidade de descrever qualquer situação. O cara te falando uma frase, você consegue ver uma figura inteira. É muito mais eficiente que a nossa língua, em termos de... Por isso que era a língua da ciência, era a língua que todos os cientistas no mundo, na época, usavam. Era o inglês. E por isso hoje é uma língua mais dominante, porque descreve todas as situações e não fica dúvida. Entendeu? Quer dizer, tira a dúvida. Não tem uma palavra que tem 2, 3 significados, como é o nosso português. Entendeu? Por isso teve a evolução do inglês no mundo. Não foi só porque economicamente os Estados Unidos... E a complexidade também, né? Morfológica, claro. É muito mais simples do que de falar do que... Se você ver, eu vejo às vezes esses nomes, como você falou, a gente não bota nome em nada. Eu vejo os nomes que esses caras falam, que eles colocam, quando eles falam o nome, eu já sei a posição. Eu falo, porra, que brilhante esse nome aí. Entendeu? Eles botam o nome em tudo. Entendeu? Em tudo. Em tudo. Então eu vejo que descreve realmente a posição, que faz os caras entenderem. Você vê que o americano entende na hora. Eu, às vezes, fico meio tonto. Eu falo, não me mostra a posição. Não tem como você falar um nome e eu saber que nome é esse. Entendeu? Eu peço pro cara mostrar. Aí eu entendo. Entendeu? Mas eu acho que ia ser difícil implantar com as finalizações, movimentos com nome português, cara. Ia ser muito difícil. Entendeu? Muito. Eles iam perguntar o que quer dizer isso, e aí ser complexo você traduzir, né? Para que eles pudessem ter um entendimento real. E é uma dificuldade para eles aprenderem também. Entendeu? Para eles aprender. Então, quer dizer, você para aprender uma língua, você tem que primeiro querer e gostar. Então, você não pode forçar, entendeu? E a gente ali naquela coisa, eles perguntam sempre. No final, acabam aprendendo várias coisas em português, a nossa língua, a nossa cultura. Para popularizar, né, realmente, se o objetivo foi expandir o jiu-jitsu nos Estados Unidos, né, óbvio que tinha que usar realmente a língua inglesa, e aí acho que é um processo natural, mas isso não tira, não é por isso que a gente vai dizer que agora é American Jiu-Jitsu, porque
os nomes das posições são em inglês. Nunca vai ser, rapaz, América Jiu-Jitsu. Isso aí não tem jeito. Até quando o meu neto, que é americano, estiver ensinando, vai ser Brasília Jiu-Jitsu. Vai Brasília Jiu-Jitsu. Vocês não acham também que é no questão do sem kimono, né? Onde eles têm maior visibilidade é no sem kimono, que eles chamam de no-gi. No jiu-jitsu sem kimono, o fato das nossas regras, né, da maior organização, ter regras limitantes, né, no que tange a chave de calcanhar, algumas regras limitantes. E aí o ADCC ser criado, o Renzo estava lá quando criaram o ADCC, era um dos caras que estava lá quando foram criados esse evento, né, o Sheik Tarnum, querendo saber qual era o melhor grappling do mundo, né, criou esse evento que se tornou um marco mundial, se tornou a Copa do Mundo da luta agarrada, e até hoje é objeto de desejo dos lutadores. Então, quando a DCC começou a ganhar muita força, e eles começaram a usar os campeonatos dele, não oficiais, a chave de calcanhar e outros movimentos, e nossos eventos oficiais, da maior organização que a gente tem, que a IBJJF, não podia usar esses movimentos. Você acha que aí também não foi um ponto que houve uma evolução deles e uma limitação de boa parte dos nossos atletas, visto que muitos dos nossos campeões mundiais, nossos topo da pirâmide, lutam com kimono e sem kimono. Então, começaram, esses caras geralmente só lutam sem kimono. Tirando o Keenan Cornelius, que acho que é o único cara desse grupo que luta com e sem kimono. A maioria deles usa só sem kimono. Você não acha que o fato da regra nos atrapalhou um pouquinho? O fato de tirar a chave de calcanhar, por exemplo, isso atrapalhou muito hoje. Então o cara hoje pensa, o lutador brasileiro, em regra sem calcanhar. De repente ele é obrigado a treinar 2 meses pro Abu Dhabi valendo calcanhar. Só que no subconsciente dele, ele não está preparado para as defesas, para os escapes daquilo ali, para as escapadas daquilo ali. Como é que vocês entendem isso? Mete bronca, campeão. Eu acho, quando eu lancei esse tópico no meu Instagram, muita gente veio justamente com falar, não, o problema é que não é uma coisa unificada, então o jiu-jitsu brasileiro não consegue impor certas coisas. Eu acho que não ser unificado foi muito bom para a arte marcial como um todo, porque não limitou. Por mais que aqui no Brasil a gente não treinava chave de calcanhar, lá fora estavam treinando. E hoje o Brasil está realmente, eu moro aqui no Brasil, competi aqui no Brasil há muito tempo, hoje, chave de calcanhar, realmente o pessoal lá fora sabe mais que a gente aqui. Então, mas só que aconteceu um fato histórico que pela primeira vez uma influência de fora modificou a regra do jiu-jitsu na IBJJF, que foi a entrada da chave de calcanhar. Então isso já demonstra que realmente eles têm uma força, né, agora nessa parte técnica, que conseguiu mudar uma regra que, assim, até 5 anos atrás ninguém nem imaginava que a IBJJF ia aceitar a chave de calcanhar, né? E eu já falava com o Carlinhos, no início dos anos 90, que devia valer isso, que era importante pra gente. Quando eu tive a visita de um europeu, veio um cara da Suécia treinar, e finalizou vários faixa pretas na academia com a chave de pé. Vários. Eu falei, tá vendo aí? Você tá se enfraquecendo, amanhã o cara vai lutar, vai perder, porque isso não vale, ninguém faz. Entendeu? O que eu falo na minha academia, se o cara bate, é jiu-jitsu, seja do que for. Sufoco desgastado, faz o que você quiser. Só não bota dedo no olho, não aperta o saco. O resto, meu irmão, é jiu-jitsu. Vale tudo. Pô, vale tudo, pô. E isso fez a diferença. Você tem uma ideia. Quando os garotos começaram a competir, eu peguei o John e falei, ó, esses moleques vão demorar até eles melhorarem. Porque o Gordon queria competir de kimono. Treinou pra burro de kimono. Só que ele não melhorava. Ele pegava um cara mais experiente e ele já estava duro, sem kimono, pegando todo mundo, e ele batia a torta e a direita de kimono. Aí ele acabou que aquilo fez ele desistir de kimono. Ele queria ser campeão mundial de kimono, ele treinou muito kimono. E eu via, eu falei, pô, como é que a gente pode melhorar esses moleques? O John veio pra mim e falou, como é que a gente melhora esses moleques rápido? Pra poder ganhar de todo mundo. Eu falei, meu irmão, a fraqueza do jiu-jitsu é chave de pé. Trabalha tudo em chave de pé. Chave de joelho, chave de pé, cruzada, como trabalhar tudo ali. O maluco é um estudioso, pô, professor de filosofia na Columbia University. Pô, passava o dia inteiro estudando e vendo como melhorar a chave de pé, da onde pegar, como fazer as variações, como pode chegar de raspagem, entrando por baixo, de tudo que a gente se imaginar. Os garotos começaram a estourar todo mundo. Aí os caras começaram a defender o pé. Começaram a ficar malandro com a chave de pé.
Aí o John veio pra mim e falou, pô, as pessoas estão começando a defender chave de pé melhor agora, mais difícil. Eu falei, toda vez que eles saem da chave de pé, que eles defendem, que eles estão só preocupados em defender. O que ninguém se toca, a chave de pé, na verdade, é melhor você atacar de volta do que só pensar em defesa. Porque quando o cara te ataca o pé, ele se expõe muito mais pro contra-ataque do que só defender. É mais fácil, a gente pensa, vamos defender e sair, mas se você bombardear de volta, é um inferno na vida de quem tá dando chave de pé. Eu sempre fui treinar com o Gary Tono, eu finalizei ele em 5 minutos, 5 vezes. Entendeu? Estava assustado. E o motivo, e eu fora de forma, não estava nem em forma, não. Entendeu? É porque pô, a maneira que eles jogam todos soltos difere do que a gente aprendia, que era ficar justo, colado, entendeu? E quando eles iam pro pé, eu tinha um ataque de pé muito melhor que o deles, pô. Entendeu? Tô fazendo isso já desde de criança, pô. Eu sempre gostei também. Aí eu falei pro John, toda vez que eles pensam em sair da chave de pé, eles viram de costas. Então agora é estudar costas. Nos meses seguintes, foi só estudo de pé para ir para as costas. No final, meu irmão, eles estavam finalizando todo mundo nas costas. Você vê que nem pegava pé a mais. Era só costas. De todo mundo. Então, quer dizer, uma coisa combinava com a outra, entendeu? Mas, pô, graças às chaves de pé. Isso que fez eles, em 4 anos, explodirem. Ficaram, porra, fora de série. Porque era a combinação de um com o outro. O cara ia no pé, o brasileiro, o cabreiro de bater. Já virava, querendo sair, dava as costas. Aí ele já encaixava. Tem um estudo de costas fantástico por parte do John, de como atacar, como dominar braço, como segurar o ombro na hora de estrangular, coisa que a gente nem sabia antes também. Foi ele que desenvolveu, entendeu? Essa parte de agarrar no ombro. Não sei se você viu minha última luta no Japão com o Yuki Kondo, você lembra disso? Vi. Você vê que eu com a luva, eu pego no ombro dele. Ele estava acostumado a defender, ele ficou puxando a mão, nem mexe. Aí tudo que eu vou, ao invés de fazer isso, eu ia direto, eu tô assim no ombro dele, eu ia direto com o cotovelo, fazia isso, pumba. Já pegava, não tinha como o cara defender. Entendeu? Então isso fez toda a diferença. Todo esse estudo foi em cima da chave de pé e da chave de pé atacar quando o cara defendesse. Entendeu? Isso que fez eles crescerem tanto em pouco tempo. Em 2 anos mudou tudo. 2 anos, porra. E agora tá muito melhor ainda. Agora o John... E ainda tiveram essas plataformas, esses eventos, né? De luta casada, assim, kimono, Fight to Win, Spider Korea, enfim... Mas tem dezenas de eventos explodindo aí na América. Todo final de semana tem um que deu plataforma, porque senão também eles iam treinar só lutar o ADCC, né? Sem dúvida. Que era praticamente o que acontecia aqui no Brasil, né? Só tinha o que acontecia no meu tempo. Era o que acontecia no meu tempo. Só tinha isso, na verdade, sem kimono. Só tinha isso. Então agora tá mudando. Então isso é perfeito, entendeu? Melhor lugar ali. O que acontece? Eu vejo, às vezes, o melhor lugar, o piloto só fica bom na pista. Entendeu? Apostando corrida, competindo com alguém. É o mesmo caso do lutador, meu irmão. Cada vez que eu competia, eu saía de lá 10 vezes melhor e com uma visão completamente diferente de tudo que eu entendia por jiu-jitsu. Então, pô, os caras, foi o que eu te falei, meu sobrinho agora compete toda semana. Toda semana tem competição de kimono, sem kimono, como ele quiser. Ele escolhe para onde ele quer ir, ele vai e tem uma competição lá. Então, isso na minha época não tinha. Na época que eu era garoto, pô, tinha uma competição por ano. Um campeonato. Era uma outra realidade, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, o jiu-jitsu no Brasil mesmo, se o atleta quiser competir todo final de semana, ele compete, porque tem várias organizações, vários eventos, e isso aumenta o nível técnico dele, isso sem dúvida nenhuma. Um outro ponto importante que vamos conversar é sobre essa explosão do Brazilian Jiu-Jitsu, do jiu-jitsu brasileiro, no mundo inteiro. O Renzo vive muito isso, né? E o Diego é um fruto disso, foi morar em Singapura para dar aula. Né? Então é muito fruto disso. E aí, justamente que a gente bate nesse termo de América Jiu-Jitsu, que realmente a gente ficou bem claro para todos que é uma coisa infundada, sem um fundamento lógico, mas também não adianta a gente ficar só criticando, também tem que ver o nosso lado como professores educadores, né? Mudar até mesmo a forma, às vezes, de ministrar uma aula, criar uma metodologia. Eu acho que isso faz muito importante para que a gente possa ensinar melhor o nosso jiu-jitsu. Né? Então, como vocês veem essa explosão e até onde o jiu-jitsu pode ir? Está no início, está no meio, está no fim? Você acha que esse processo de crescimento exponencial ele vai se tornar ainda maior do que já é? Eu aprendi a falar Brazilian Jiu-Jitsu morando fora, porque aqui no Brasil a gente chama Jiu-Jitsu, né? Então a vida inteira era Jiu-Jitsu. Aí você chega fora, porque é Jiu-Jitsu, a gente tá no Brasil. Aí chegou fora, eu chegava, vou ensinar Jiu-Jitsu, cara, não, Brazilian Jiu-Jitsu.
Porque o que eles querem é o Brazilian Jiu-Jitsu. Se você falar só Jiu-Jitsu, eles não entendem, pelo menos na Ásia, né? Eles confundem com o Japão. Ele tem o jiu-jitsu japonês, na verdade. Eles ainda têm esse jiu-jitsu japonês. Ainda tem. E, na verdade, respondendo a tua pergunta, Carlão, a Federação Europeia de Jiu-Jitsu é a dona da entrada para o jiu-jitsu nas Olimpíadas. Então, não sei se vocês sabem, mas há 2 anos atrás, quando eu lutei, na mesma semana que eu lutei, teve na Ásia o asiático, e foi a primeira vez que teve jiu-jitsu lá, colocado por Abu Dhabi. Então, quer dizer, eles compraram essa federação de jiu-jitsu europeu e eles têm um acesso à fila que poderia permitir. A ideia deles é colocar o jiu-jitsu na Olimpíada. Então, quer dizer, é uma questão de tempo, entendeu? E eu acho que esse jiu-jitsu ele vai explodir ainda. Né? Ele está na metade do que era para ser. Por exemplo, eu fui procurado agora pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu tive uma reunião com o Weintraub, que é o cara que trabalhava no governo do nosso presidente Bolsonaro, que agora ele toca o Banco Mundial. No comércio, do Banco Mundial, né? Banco Mundial agora, ele toca o Banco Mundial, estou para encontrar com eles em Washington agora. A ideia deles é botar, eles administram a segurança de 34 países. Então a ideia deles, incluindo os Estados Unidos, é colocar o jiu-jitsu em tudo. Ele veio aqui comigo, sentou, ficamos 8 horas conversando a respeito disso. Como fazer isso, entendeu? Então, quer dizer, eu acredito que o jiu-jitsu está engatinhando ainda, está de fralda. E eu estou feliz da vida de ter tido a chance de conhecer todos os estágios da minha idade. Se você perguntasse para mim se eu queria voltar a ter 25 anos, eu te diria só se eu soubesse o que eu sei agora. Jamais, voltando a ser do jeito que eu era, entendeu? Porque eu tive a chance de conhecer todas as gerações, e vou ver esse jiu-jitsu antes de eu ir embora. Eu espero que eu tenha a chance de ver esse jiu-jitsu explodir do jeito que merece, entendeu? Dudu, o que você acha? Não, estou de acordo. Eu acho que ainda tem muito para crescer. É impressionante. Cresce a cada dia mais. A gente está falando de evolução de técnicas, incrível a expansão de academias pelo mundo. Eu acho que ainda tem vários lugares que o jiu-jitsu ainda pode crescer muito mais. No Brasil, eu não acho que o Brasil ainda explodiu. Eu acho que ainda tem muito mais para crescer no Brasil. E eu acho que amanhã, ainda por cima, se entrar numa Olimpíada, uma coisa assim, acho que o Renzo definiu bem aí, está engateando ainda. Estão falando muito em colocar o jiu-jitsu nas escolas no Brasil também. Também tem isso. Esse projeto isso é uma opção caminhando. O que a gente teme um pouco em relação a isso é muito importante. O Renzo tocou no assunto jiu-jitsu nas escolas. Eu sou o incentivador, né, o entusiasta da ideia. Só tem uma coisa que eu tenho minha ressalva, que eu peço às pessoas que estejam encabeçando isso, ou que irão ter a oportunidade de encabeçar, criar metodologias e treinamentos adequados. Porque quando você fala em jiu-jitsu educacional, ele é um jiu-jitsu que você precisa ter padrões metodológicos muito claros, para que a gente não use o jiu-jitsu de uma forma errônea, né? Pelo contrário, e sim como uma ferramenta agregadora, até mesmo em termos de ajudar essas crianças a se educarem melhor. Que o grande problema do nosso país, né, a gente sabe, é a educação, né? É um povo que vem anos e anos e anos não tendo oportunidade de educação. E quando tem essa oportunidade, é uma educação ruim, deturpada, e com intuitos de deixar a população cada vez menos inteligente, com cada vez menos voz. Né? Vota no PT, pô! Eu sou votante do PT, hein? Eu sou o contraponto, que eu sou esquerda, né? E, assim, aqui na minha cidade já tem o jiu-jitsu nas escolas, né? O grande problema do jiu-jitsu na escola é que tipo de profissional que vai chegar, porque aqui na minha cidade já tem, nas escolas municipais, né, a federação daqui brigou lá e conseguiu colocar, né, através de políticos e tal, conseguiu colocar. Só que o cara tem que ser formado em educação física e ser faixa preta. Então, isso limita, às vezes, um pouco, por exemplo, eu sou formado em história e não sou formado em educação física, né? Então, é um problema que a gente tem aqui no Brasil, que até volta e meia eles falam que vão botar que quem dá aula de jiu-jitsu tem que ter o CREF.
Então, é um problema muito mais uma briga burocrático. política, uma briga política. Existe agora a possibilidade de um conselho de artes marciais, de lutas, está tentando tramitar aí no Congresso, é uma discussão, está início de discussão isso, que é válido a discussão, não estou falando que isso vai acontecer, mas é válido que exista um conselho que cuide das artes marciais, né, os seus departamentos específicos, jiu-jitsu, judô, karatê, enfim, das modalidades. Eu acho que o mais importante, independente disso, de colocar o jiu-jitsu nas escolas, eu acho muito importante que haja uma capacitação profissional. Tá? Porque não é porque o cara é educador físico, o cara sabe dar, e é um bom professor, mas ele tem uma base que dá para ele condições de criar uma metodologia, um conteúdo programático adequado com as idades. Então, eu acho que minha preocupação é muito essa, viu, Diego, Renzo e Dudu. E fora que tem muita gente, que às vezes o cara é formado em educação física e sobe de faixa rápido para poder entrar na escola, ter um emprego, né? Então tem que ter tudo isso, né? Para a gente ter um controle de que profissional que a gente leva para lá, né? Que é trabalhar com criança, é complicado. A gente, então, o jiu-jitsu tem que estar inteirado com a iniciativa pública para conseguir também eles escutarem o lado dos profissionais de jiu-jitsu para conseguirem realmente botarem bons profissionais para estar ensinando nas escolas, né? Assim, a minha visão, né, nesse sentido. Não, perfeito. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, o jiu-jitsu, né, vocês falaram que o jiu-jitsu está crescendo muito, tem aí a Federação de Abu Dhabi, né, querendo colocar o jiu-jitsu nas Olimpíadas, através do jiu-jitsu europeu, né, que eles falam Neuasa, né, Neosaki, tentar colocar ali um dia vir a ser esporte olímpico. E aí vamos falar sobre a profissionalização do jiu-jitsu. Como é que vocês enxergam essa parte? O cara virar profissional de jiu-jitsu, como existe o profissional do tênis, o profissional do surf, o cara viver exclusivamente de competições. Hoje temos competições que pagam boas premiações. A própria Federação de Abu Dhabi tem o braço, né, a JP, que o cara ganha ali premiações em dinheiro em suas competições. A IBJJF tem ali também as competições dela, onde o atleta ganha dinheiro, ele é remunerado pela competição. Tem as competições de grife, hoje tem várias no Brasil, temos duas, a BJJ Stars e a BJJ Bet, que pagam aí bons prêmios, né? Agora a BJJ Stars pagando R$100 mil para o campeão do GP. Quando a gente imaginava isso, Renzo? Há anos atrás, né? Porra. Incrível, é uma evolução grande, né? E o que vocês acham que o lutador de jiu-jitsu, que hoje um garoto que está nos assistindo, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul, o que ele deve fazer para virar um profissional de jiu-jitsu? Na opinião de vocês, como professores, educadores, como jornalistas, assessores de imprensa, o que você acha que falta muito para o brasileiro? Aí eu falo do professor, do atleta brasileiro, para ele despontar internacionalmente. Primeiro, acho que é o visto. Porque tem uma... rapaz, é um inferno, cara. Eu ajudo, eu mando carta, eu ajudo atletas para poderem competir fora, mando, as embaixadas, os consulados negam veemente, entendeu? O direito dessa pessoa, desses atletas de virem aqui fora competir. Isso é um inferno, cara. Isso eu vi muita gente talentosa ficar presa aí, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, eu levei o Bolsonaro lá em Abu Dhabi, teve toda uma... Eles investiram $40 bilhões no Brasil, entendeu? Para o nosso presidente usar da maneira que ele quisesse. Porra, eles retiraram o visto do brasileiro. O brasileiro não precisa mais de visto para ir para Abu Dhabi. Ele pode ir para os Emirados sem visto. Você pode chegar nos Emirados agora, abrir uma firma e emitir para você mesmo um visto de trabalho. E trabalhar de lá. Isso aí, bicho, não existe. É um país de primeiro mundo, dando a chance a um país terceiro de migrarem para lá, de desenvolverem o business dele num país de primeiro, entendeu? Num país rico. Quer dizer, isso aí eu ajudei os caras a desenhar um dia antes de eles assinarem. Sentado numa mesa de restaurante, fazendo junto com eles, com o pessoal da Abu Dhabi. Entendeu? Com a equipe lá do Príncipe. Irmão, eu acho que de cara a gente tem que ver uma maneira, tem que ter uma federação mais forte, que apoie mais seus atletas, entendeu? No sentido de botar eles para poderem viajar também, fazer. Não é competir só no solo brasileiro, não. Era o que a gente via no judô, quando a gente era novo, Carlão, que a gente via o pessoal do judô viajando o mundo inteiro competindo, era porque a Federação do Jiu-Jitsu, do judô, tinham eles como campeões e eram figuras importantes representando o Brasil do lado de fora. Então a gente tem que ter a nossa confederação, a nossa federação, fazendo mesmo aí, entendeu? Para ajudar. Eu tento ajudar um monte de gente, mas eu queria ter o poder da federação e da confederação, que
seria muito mais fácil, porque isso é o trabalho deles, não é um trabalho meu. Entendeu? Eu posso até dar uma carta de indicação, mas esse é o trabalho da nossa federação. A federação e a confederação devia estar pedindo os vistos desses atletas para eles representarem aqui fora, estar competindo no mundo inteiro. E essa seria a maneira, eu acho, de evoluir o jiu-jitsu grandemente no Brasil também. Entendeu? Eu acho que faltam essas questões aí de visto, de apoio realmente das federações e confederações. Você pegar o campeão brasileiro, ele já tinha que ter, a federação já tinha que estar garantindo a passagem dele para o campeonato mundial. É isso aí. E não o cara correndo atrás de patrocínio ainda para ver se vai conseguir lutar o mundial. Como? Ele é o campeão brasileiro. Já tinha que estar com vaga no Pan-Americano. É o que acontece no judô, né? Então, acho que hoje, como ainda não existe esse tipo de coisa, o cara, para se tornar profissional, ele tem que pensar o que ele quer. Porque a gente vê muito atleta que vira campeão e aí ele ganha a faixa por mérito, por ter sido campeão de um campeonato, mas isso não significa que ele saiba ensinar o jiu-jitsu, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma outra coisa. Ele tem que saber qual o nível dele naquele momento para saber o que ele quer para ele. Se ele quer ser um competidor e viver de competições, porque depois que ele se tornar campeão, ele vai poder dar um monte de seminário pelo mundo. Claro, se você não for um grande campeão, você tem chance. Mas, obviamente, que um campeão vai ganhar 5, 6, 7 mil dólares no seminário e um cara de um outro nível menor vai ganhar $1.000. Então, vai fazer 5 seminários no ano e o campeão faz 20, 30 no ano. Então, o cara tem que saber qual o nível dele, saber qual o caminho que ele quer seguir. Se ele quer ser professor, se ele quer ser realmente um competidor, saber até que ponto ele está dando certo aquele caminho que ele escolheu para ele, né? Se é aquilo que ele quer, se ele quer ser realmente um profissional do jiu-jitsu. Então, ele tem que saber qual caminho ele quer seguir, né? Não é só abrir uma academia, acho que tem todo um business por trás, né? Você tem que se dedicar àquilo para você ser bem sucedido. Não adianta você abrir, querer viajar ao mundo e deixar seu faixa roxa dando aula, que seu negócio não vai para frente. Verdade. Sem dúvida, justamente. Pode falar. É bem isso aí, porque pessoal, vamos dizer assim, 90% do pessoal que vai morar fora do Brasil, que vai para é para dar aula, né? Porque você acaba tendo que, mesmo que você for um ótimo competidor, você não vai deixar de dar uma particular e ganhar $200, né? Então todo mundo vai ter que dar aula. A maioria do pessoal dá aula. Então, pelo menos da experiência que eu tive fora, eu falo com meus alunos que querem, falo, se preparem para serem bons professores, né? Para serem bons professores, vocês lidarem bem com aula, porque quando vocês são contratados lá fora, quem te contrata espera um resultado. Então, você tem que estar preparado para entregar um resultado bom como professor. E porque isso aí é uma segurança, né? Do competidor, você pode machucar, né? A gente tem que ter uma segurança de ensinar, porque senão até quem às vezes vai com a cabeça de competidor, acaba virando um professor, porque o que mais dá dinheiro quando você está chegando é realmente aula particular, aula em academia. Então, se preparar para isso, né? E deixar para a galera aqui do Brasil, o inglês é muito importante também, que se você conseguir chegar pelo menos com alguma coisa, porque você vai ter que negociar com as pessoas, né? Você tem que falar com o patrão, e muitas vezes se você não domina a língua, é difícil, né? Você vai ter uma dificuldade. Então, e hoje em dia, pelo menos, o inglês assim não está mais tão inacessível aqui no Brasil para você aprender, né? Você pelo menos fazer um curso básico, isso te ajuda bastante, né? Perfeito. Renzo, quando chega brasileiros aí, devem chegar brasileiros te pedindo aí ajuda para dar aula nas suas academias. Hoje está com 2 academias suas e várias filiais. Na verdade, eu tenho 3 academias. Eu tenho uma no Upper West Side, que é o Luca que dá aula lá no Catala, e tenho uma no Brooklyn, que é uma enorme no Brooklyn, e tenho a minha principal, que é na 30, no meio, do lado do Madison Square Garden ali. Entendeu? As coisas estão começando a voltar ao normal. Essa foi a melhor semana que a gente teve. Entendeu? Os alunos estão voltando, mas o engraçado é que até os alunos antigos ainda estão com medo de vir à aula. Quem está vindo mais são alunos novos. Eu assinei agora, nos últimos 3 meses, coisa de 80 alunos novos por mês. Entendeu? 70 e 80 alunos por mês foi a média. Mas só aluno novo, faixa branca, que não acaba mais na academia. Estou esperando o pessoal voltar. Houve essa pandemia infernal tornou Nova York um inferno, cara. Vou te falar. Então são 3 academias que eu tenho e eu tenho mais 67 no mundo, 32 no México.
Perfeito. Mas me diz uma coisa, você tem um padrão de aula? Como é que o cara chega para trabalhar com você? Como é que você cria? Ele tem que passar por um padrão, por um crivo, para dar um nível de aula igualitário, todo mundo fala a mesma língua? Na verdade, quase todos esses que eu tenho vieram da minha academia. Então eram meus alunos, entendeu? E muitos deles trabalharam comigo. O cara da Grécia, eu quase trouxe ele de volta agora. Ele trabalhava comigo aqui, é um grego. A mulher dele é americana. E ele abriu 3 ou 4 academias na Grécia já. Aí ele falou, se você quiser, eu volto. Eu estava pensando em trazer ele de volta. Eu ia abrir um monte... A minha ideia era abrir 3 academias esse ano. Só que veio essa pandemia, tornou esse inferno aí. Mas a minha ideia era trazer os professores que são meus alunos mesmo, sabem trabalhar, eu já vi trabalhando, eu sei como é que é. Mas, e a gente está com a Galler também. Agora eu vou pegar a Galler e vou fazer um programa para os professores só. Entendeu? Como dar aula, como administrar aula, como fazer, as posições, como ensinar, como ligar uma na outra e fazer o cara seguir um caminho, entendeu? Para que tudo faça sentido. Então essa é a minha ideia. A gente está usando aquele Galler muito. Hoje tem mais de 1000 posições lá na Galler já. Entendeu? O negócio está pegando fogo. Entendeu? E agora você vai lá de professor, né? Para trazer metodologia para os professores. Vou trazer como formatar a aula, como dar aula. Então, quer dizer, vou desenhar tudo e vai estar entregue disponível para eles 24 horas lá. Entendeu? Bacana, essa aqui é a ideia. Bacana. Isso eu acho isso uma importância para o nosso jiu-jitsu brasileiro. Carlão? Exatamente. Porque chega muito... às vezes você chega na academia um faixa branca, e isso eu falo da importância do professor. E o cara é faixa branca e ele pede para ensinar berimbolo, e o professor está ensinando berimbolo. O cara não sabe nem fazer guarda fechada, o cara não sabe fazer um armlock. Ele está ensinando guarda-aranha para o cara, guarda... Pô, aprende a Della Riva, mas calma aí, você sabe fazer a fechada? Você sabe, né? A passagem... Eles não passam, não passam pelo processo. Ele não passa pelo processo, já vai atropelando, aí os fundamentos o cara não aprende, né? Então, quer dizer, aí ele pode até vir a ser um casca grossa, mas depois as chances dele ser bom professor são difíceis, porque o básico ele nem aprendeu. É zero. E nem todo mundo que entra na academia quer ser um campeão. O cara quer fazer jiu-jitsu, às vezes, por prazer, né? Um que é defesa pessoal, o outro é por prazer, é para se sentir mais seguro. Porque o jiu-jitsu tem 1 milhão de benefícios, né? É contra o bullying, é para o cara que é tímido, é para o cara... enfim, são muitas vertentes e você tem que saber, você tem que olhar para o aluno e saber, esse aluno quer ser um competidor, esse cara só quer aqui praticar saúde, esse cara, é tímido, eu tenho que fazer com que ele seja mais autoconfiante. Isso o professor tem que ter visão. E eu vejo que tem muitos professores que não estão preparados. Eles não conseguem, às vezes, casar um treino. Tipo, eu tenho 70 quilos e eu chego na academia e o cara me botar com 100 quilos. Eu vou me lesionar. Isso é óbvio, entendeu? Aí, beleza, eu sou um caixa grossa, eu volto amanhã, mas tem vários que não voltam mais. Entendeu? Então, quer dizer, o jiu-jitsu perde com isso. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante, essa visão do professor. Então, acho que ele tem que estar preparado, uma escola que prepara uma metodologia, como é o caso do Renzo, agora usando a plataforma, e outras escolas como a Lace Barra, a Aliança, que a gente sabe que tem toda essa metodologia, o Della Riva, que prepara toda a aula. Olha, a aula para iniciante é assim, a aula é assim, cada professor vai seguir o seu, mas você tem um plano, você sabe você tem uma orientação do que você precisa fazer. E eu acho que isso é fundamental para o jiu-jitsu, até por crescimento que a gente vinha falando, né? Para poder se expandir e cada vez mais pessoas praticarem, né? Porque você vê aqui no Brasil, todo mundo já praticou judô alguma vez na vida, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu ainda não chegou a esse ponto. Mas se a gente caminhar nesse sentido, daqui a 30 anos o cara vai falar, eu já pratiquei jiu-jitsu quando era criança. Mesmo que ele não tenha continuado naquilo. Mas a gente vai ter a mesma coisa que a gente tem hoje no judô, né? Eu acho que esse é um caminho importante de seguir. Perfeito. Concordo com você. Eu acho que essa questão da academia é muito importante. Outro dia um rapaz me procurou no Instagram para reclamar de uma academia que ele frequentava, que machucaram ele. Justamente isso. Ele iniciante, foram treinar queda com ele e projetaram ele, machucaram o joelho dele. Ele estava reclamando e tal. Falei, cara, eu não posso fazer nada, apenas lamentar o fato. Não, lamentar o fato, mas é uma realidade, né? Infelizmente ainda, muitos professores ainda são reticentes a essa questão de aprender algo novo. E aí é uma questão do ego, né? Muita da coisa do egocentrismo. Eu aprendi assim, tem que ser assim, né? Então o cara se fecha em crenças que acabam limitando o crescimento dele como professor e atrapalha o nosso jiu-jitsu.
né? Por isso que eu acho muito importante se criar padrões de ensino, metodologias, como o Renzo aí vai criar através da Galler, o que ele faz na Renzo Gracie Academy, que ele ensina para os professores dele, a Gracie Barra faz a dela, a Aliança faz a dela, e outras vêm fazendo também metodologia, você criar um método de ensino e um programa, e na verdade, vamos ser sinceros, isso tudo não é invenção. Isso tudo o mestre Carlos Hélio Gracie já fazia no programa na academia desde o centro. Já fazia um programa de ensino. Os caras não tem nada inventando. Eles tinham um programa, tinha as aulas de defesa pessoal. E ali que você tinha aula 1, aula 2, aula 3, todas desenhadas, que os irmãos Valentes fazem muito bem, por sinal, preservando, né, essa cultura do jiu-jitsu lá da Academia do Centro, né, do mestre Hélio e do mestre Carlos, a questão do método de ensino, uma posição encaixando na outra. E aí o cara tem uma sequência lógica na hora de entender. Então, faixa branca, faixa azul, roxa, até chegar a preta, o cara cria uma sequência lógica e óbvio que aí vai o que a gente falou lá no início, da brasilidade, da criatividade. O cara vai mostrando, vai ensinando, porque o jiu-jitsu, eu costumo falar muito, é a luta mais democrática que existe, né? Ela se adapta a qualquer um. Você vê hoje o para-jiu-jitsu arrebentando, o para-jiu-jitsu, um cara sem braço, cara, um cara paraplégico treinando jiu-jitsu e lutando jiu-jitsu. Você vê assim, você entende que ele está lutando, o que ele está fazendo, e o cara não tem os movimentos da perna. Enfim, o jiu-jitsu é uma luta muito democrática, ela não é uma luta limitante, né? A arte marcial, de uma forma geral, é maravilhosa, né? A arte marcial, de uma forma geral, ela tem a ferramenta educacional, todas as artes marciais. Mas o jiu-jitsu brasileiro, em específico, é uma luta diferente, porque ela se adapta a qualquer um, né? E não é assim com outras modalidades, nós sabemos disso. Se um determinado tipo físico leva uma vantagem em algumas outras modalidades, né? Aí você precisa de um talento adicional para equiparar as coisas. No jiu-jitsu não. O cara grande, o cara pequeno, o cara gordo, o cara magro, o cara sem braço consegue lutar e ser eficiente. Então, mas agora, a única coisa que eu acho que a gente tem que ter como pessoas que vivem do jiu-jitsu, que vivem hoje jiu-jitsu, é sempre bater nessa tecla, né? Da questão educacional, dos professores se prepararem, se capacitarem, né? Porque você tem uma medalha no peito de um campeonato mundial que você vai ser um bom professor. É verdade. Passa também um pouquinho, né, pela cultura que a gente teve a partir da história que o jiu-jitsu teve, né? Então o jiu-jitsu passou pelos anos, o mestre Renzo Gracie vai completar melhor, pelos anos 80 e 90, que era uma guerra. Para se manter como arte marcial era uma guerra. Então, o cara na academia ele tinha que estar preocupado em estar preparado, porque ele teria que brigar com outra arte marcial, teria que entrar numa luta de vale tudo. O que acontece é que ficou uma cultura realmente da eficiência e dessa porrada mesmo, é uma cultura de porrada. E conforme o jiu-jitsu foi crescendo, agora agregando mais gente, ele não pode viver só nessa cultura da porrada. Então, tem que se abrir para receber realmente mais gente de diferentes públicos, né, e perder um pouquinho daquela cultura de porrada que veio, que foi muito importante, diga-se de passagem, ela, por mais que a gente, às vezes, pode, hoje em dia, não reproduzir ela, mas ela foi importante na formação do que a gente tem hoje, né, então se a gente está hoje dando aula para muita gente, é porque no passado teve muita gente que foi para porrada, e aquilo, independente de for certo ou errado, aconteceu e formou o que tem hoje, né, então essa cultura, assim, de porrada, às vezes, tem alguns professores que ainda tem até um capítulo no livro que fala old school, que estão um pouquinho lá na old school e não conseguiram chegar agora no presente, né. Não conseguiram fazer a transição. E teve um fator muito importante que aconteceu que me fez mudar a minha maneira de pensar, dando aula até, inclusive no formato que eu dava aula. A minha academia nunca tinha passado de 150 alunos aqui na Nova Ordem. Eu tinha que dar aula, eu dava aula 7 dias por semana, mas a média fixa era 150, 180 alunos, não mais que isso. Eu fui na pizzaria na esquina, meu irmão, cheguei lá, vou comer uma pizza, veio um cara enorme, Carlão, tu era pequeno perto dele. Pô, o bicho devia ser quase 2 metros de altura, meu irmão. Um monstro, saradaço, todo definido. Aí ele falou assim, Renzo Gracie. Eu falei, ô, campeão, tu gosta de luta? Aí fui falar com ele, né? Aí ele, gosto, eu faço. Me apresentou o filho dele, que tinha 11 anos, era mais alto que eu, o filho dele, com 11 anos. Porra. Ele falou, que é meu filho, não sei o quê. Aí ele virou e falou, pô, eu sou bombeiro, firefighter, né? O cara que entra no incêndio, né? Bombeiro.
Aí eu falei, pô, que barato. Eu falei, você faz jiu-jitsu? Eu faço. Eu treino lá no Met Serra. Aí eu falei, porra, tu é da minha família então, cara. Tu é parente, tá aqui com a gente. Como é que foi lá? Como é que foi treinar lá? Como é que é? Ele, meu irmão, no começo, porra, não era fácil não, meu irmão. Eu ficava nervoso, eu tremia, era um negócio... Eu parei e falei, pô, no começo era um negócio inseguro, ficava inseguro. O cara falou, da boca pra fora, como é que é? Agora, depois de quase 5 meses, eu tô começando a me adaptar. Quando ele falou isso, eu falei, pô, se um cara que entra num prédio pegando fogo pra salvar a porcaria de um gato tá com medo da primeira aula de jiu-jitsu dele, você imagina um cara normal, o cara que trabalha no escritório, um nerdzinho, assim, um músculo. O maluco, porra, bicho, ele era pra ser o topo da cadeia alimentar, o tamanho que ele era pra ter confiança em tudo. Quando ele falou isso, eu já voltei pra academia e comecei a desenhar todo o sistema. Eu fui de 150 alunos para 454 meses. Só com esse insight ali. Na hora que eu ouvi aquele cara me falando aquilo, eu voltei, mudei tudo, separei as faixas brancas, desenhei todo o treino das faixas brancas, como é que tinha que ser, porra, tudo para dar confiança, para preparar. Demora quase 1 ano para ele ir para a sala dos avançados, ele tem que ser muito bom atleticamente para ir antes, mas a média é 10 meses e 1 ano, a média é essa, para ele começar a atender a aula avançada, entendeu? Meu irmão, explodiu a academia, cheguei a 1.500 alunos, fechei esse ano passado, foi até março, a gente estava batendo os recordes até março, mas eu estava com 1.500 alunos, entendeu? Incrível. Direto, pô, não parava, eram 18 aulas por dia na academia, um negócio de louco. E foi todo desenhado dessa forma, porque eu parei de ter saída da academia, as pessoas não saíam. Eles às vezes até frisavam, porque na Vorca é um lugar que a pessoa viaja muito, ele frisava, ficava 1 mês fora e voltava, mas não perdia mais o aluno. Entendeu? E foi tudo graças à didática que foi aplicada. E isso, na verdade, é o que a gente quer. A gente quer que o jiu-jitsu chegue em muito mais corações, pô, mais possível no mundo. Exatamente. Entendeu? Então, aquele sistema de ensino, que é exatamente o que a gente está falando ontem, tem que ser fundamental em dar confiança para ele ir se habituando e evoluindo, crescendo, até chegar ao faixa preta, até chegar a ter confiança de dominar completamente a arte. Esse é o nosso gol, né? Entendeu? Exatamente, o domínio da arte, o conhecimento contínuo e uma coisa importante que você falou, essa coisa da divisão de faixa branca é o divisor de águas, realmente é o divisor de águas, essa divisão, porque a gente tem também o professor de jiu-jitsu, qualquer modalidade de luta, especificamente arte marcial, né, a gente pode falar, tem que ter um pouco de entendimento de comportamento humano. Os seres humanos, nós somos desde criança bombardeado com crenças sabotadoras. Você não leva jeito para isso é perigoso, isso é o quê? Você vê o teu neto aí que ainda é uma criança em formação, né? Tem que ter 5 anos, né? Aí tá numa fase. Ele se joga, manda ele se jogar meu irmão, ele se joga porque ele não tem o medo da crença, a crença não foi colocada na mente dele. Né? Agora, se de repente, mas ele tá, teu neto vive com você, que já tem uma mentalidade, um entendimento da mente humana. Agora imagina uma criança de 5 anos nos Estados Unidos, que o pai é um advogado, fica o dia inteiro no escritório, manda ele se jogar de algum lugar. Ele não vai, porque já foram colocadas as crenças nele. Isso é a maioria das pessoas, infelizmente. E o jiu-jitsu, muitas vezes, o cara procura o jiu-jitsu para quebrar alguns medos que ele tem, quebrar alguns paradigmas de relacionamento humano. As pessoas estão cada vez mais introspectivas, mas vivendo cada vez mais em casulos. E a pandemia só otimizou isso, potencializou, né? Porque as pessoas não podem ter mais o contato. E o jiu-jitsu, como é uma luta de pertencimento, uma luta de toque, aí é a coisa que o Diego falou do brasileiro, que é o toque, o abraço, e ela faz com que você ganhe muita autoconfiança, se está muito confortável, aí você se sente uma família, ela tem um fator importantíssimo nisso. Por isso que o professor de jiu-jitsu, ele tem que ter um entendimento muito global de comportamento humano, para que ele possa potencializar as técnicas ensinadas. E quando você divide o cara por grau, você dá para o cara a questão do merecimento, que é algo muito importante para o homem, o merecimento, né? Você conquistar aquilo que você merece. Segundo, dá algo muito importante, que é a questão da hierarquia, de você, eu subi degraus,
Isso é muito importante para o ego do homem, né? Eu cresci, eu evoluí. O homem não nasceu para ser igual. O homem quer sempre superar o outro. Isso aí é histórico, né? Se a gente pegar lá, você como antropólogo sabe o que eu estou falando. O homem quer superar, ele quer conquistar, né? Senão o mundo não estava povoado como está hoje em dia. O homem quer conquistar, quer buscar mais. É o desejo, está no âmago do ser humano. E o jiu-jitsu, ele trabalha, quando você trabalha metodologia, fazendo uma luta, que é uma luta democrática, uma luta que você todo dia aprende algo novo, e você aprende a colocar ela em etapas, que o cara, a cada momento que ele vai se sentindo mais confortável, mais confiante para ir para aquele próximo degrau, você explode. Isso aí é certo, você explode. Eu enxergo da mesma forma. Faixa branca não treina comigo, não faz combate. Ele faz posição, ele faz drill, ele faz movimentos casados. Aí ele vai ganhando confiança, quando ele tiver um bom número de posições, ele passa para treinar. Mas antes eu não quero machucar ele, eu quero que ele sinta prazer em estar fazendo jiu-jitsu. Esse é o grande problema, entrar no coração, como você bem falou. É verdade, esse é o segredo. Esse é o segredo do sucesso, entendeu? Não tem como falhar. Você vai ter a chance de atingir muito mais corações dessa forma do que se for na forma antiga, na galegada. A galegada sempre vai ter. Quando os avançados se encontrarem, não tem Sempre problema. vão ter. Porque isso é a beleza do jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu é uma arte marcial incrível? Porque você pode lutar da maneira mais dura possível, como se estivesse brigando sem se machucar. Entendeu? Dando tudo que você tem. Pô. Entendeu? Você não pode fazer isso no boxe, no Muay Thai, vocês vão nocautear um ao outro. O que não acontece no jiu-jitsu. Você bateu, parou, volta. Entendeu? Começa de novo. Isso é a beleza. Isso que faz o jiu-jitsu ser muito além dos outros, porque a gente treina com full blast, com full potencial o tempo todo. Entendeu? Sem ter risco de se machucar. Na hora que pega a chave, o cara já sabe, já pega devagar, para não te estourar, já bate, acabou, volta, começa de novo. Essa é a diferença, entendeu? Isso é que faz a diferença. Você vê essa conversa que a gente teve agora. O que na verdade, colocou o jiu-jitsu em Abu Dhabi? Você sabe o que foi? Por que você... O fato? O fato, eu lembro da história, né, que o Tarnum veio treinar aí nos Estados Unidos, né, como estudar, não foi isso? Não. Ele já tinha um programinha pequeno de aula lá. Ah, foi com o Mohamed, né? Porque o filho dele mudou, não foi Mohamed, isso? Mohamed mudou, isso, exatamente. O filho do príncipe, ele vivia trancado, ele estava gordo, ele estava obeso, ele estava depressivo, ele vivia trancado no computador, jogando videogame dentro de casa. O dia que ele fez a primeira aula de jiu-jitsu, ele se apaixonou, começou a treinar direto. O moleque parou de ser depressivo, perdeu o peso, ele agora acabou de se formar aqui na faculdade de Georgetown, em Washington, e está no exército agora lá. Ele virou outra pessoa. Quando o pai viu aquilo, o cara falou, essa ferramenta foi tão importante na mudança do meu filho, que eu vou ter que botar isso no país inteiro. Foi aí que começou. Foi aí que ele botou na escola. Hoje eles têm 12,5% da população deles toda treinando jiu-jitsu. E agora, é obrigatório, né? Agora foi passado a lei, que era para esse ano de 2020, que é obrigatório na escola, na polícia e no exército. Nos três. Então, isso ia pular para 25% da população total do país fazendo jiu-jitsu. Eu cheguei lá, para você ter uma ideia, eu fui na aula, porque depois, quando termina a escola, eles pegam o transporte, vão para o ginásio, né, que é onde tem os campeonatos, é um estádio de jiu-jitsu lá. Quando eles chegam lá, tem refeição, tem treino, kimono, tudo lá, eles pegam, treinam, fazem tudo que eles querem, e depois tem transporte para casa de volta. Levam eles de volta. Entendeu? Então, quer dizer, virou um negócio que é uma febre. Quando eu cheguei lá a última vez, teve duas cenas lindas que eu não esqueço nunca mais. Uma foi com esses paralímpicos aí, os para-jiu-jitsu. O pessoal do para-jiu-jitsu que chama? Para-jiu-jitsu. Para-jiu-jitsu. Então eu cheguei lá, eles me fizeram uma surpresa, me trouxeram. Quando eu dei de cara, tinham acho que 86 brasileiros lá. Eles voaram, cuidaram de tudo e fizeram a competição. Foi a coisa mais linda. E o pessoal todo veio falar que era o sonho deles me conhecer. Então, quando eu cheguei lá, me levaram, eu não aguentei. Abriu o berreiro, né, meu irmão? Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela cena. E a segunda foi essa, né? Eu cheguei lá no treino sem falar nada, fui lá assistir. Quando eu chego, era a aula da criançada, aquela criançada toda, todo mundo correu, coach, correram, me abraçar. Quando eu olho, as meninas todas, de cabelo solto, elas estavam sem aquele véu que elas usam, deixam o rosto fora. Todo mundo à vontade, treinando normal, no Brasil. Eu olhei aquilo e falei, caramba, eu jamais esperava isso, porque a parte do costume deles, as mulheres usarem aquele. Sim. A única mulher que eu conheci lá que não usava era a filha do Sheikh Mohammed Maktoum Dubai,
que ela foi para 2 Olimpíadas, uma como taekwondo e outra no cavalo. Ela chegou a ganhar medalha na Olimpíada. Essa menina é uma fera. Fera, campeã demais. E foi a primeira mulher que eu vi lá que não usava, véio, andava à vontade, sem problema. E vi isso na academia. Eu cheguei pro Tarnum, falei, Tarnum, cheguei lá, as meninas todas com o cabelo solto, treinando jiu-jitsu, botavam um rabo de cavalo e ia treinar. Aí ele falou assim, Renzão, jiu-jitsu está mudando o nosso país. Jiu-jitsu está mudando a nossa cultura. Jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro, meu irmão. Brasileiro, diga de passagem. Imagina se ele quisesse falar que o jiu-jitsu era árabe agora, olha que problema. Pô, imagina, olha a bomba. Jiu-jitsu brasileiro. É bem isso, gente. O papo tá muito legal, tá muito bom. A gente tá com mais de quase 1h30 de papo. Pô, tá muito bom. Gostaria de ficar aqui horas e horas. Pra ler esse livro, hein? Quero ler esse livro, hein? Tá bom? Diego, dá tuas considerações finais aí. Dá tuas considerações finais. Fala sobre o livro e sobre o que você acha aí desse tema de hoje. Então, o livro é justamente sobre isso, é cultura do jiu-jitsu, né? Que cultura é tudo, né? Tudo que a gente vive dentro do jiu-jitsu. Então, meu livro é sobre isso. E o American Jiu-Jitsu, só para terminar, é um movimento que não é um movimento organizado, mas é uma transformação cultural, né? Que o jiu-jitsu vem passando, o jiu-jitsu brasileiro. E a gente precisa, como cientista social, a gente precisa de um tempo para tentar entender até onde eles vão chegar, o que eles querem, né? E vamos ver o que o tempo vai dizer sobre isso. E pra gente, assim, como eu botei no meu Instagram, que a gente debata isso principalmente com o pessoal de fora, com mais civilidade, né? Com menos porque muitas vezes o brasileiro só sabe falar American Jiu-Jitsu, caralho, e termina a discussão nisso, né? Não quer nem escutar o que o cara tem a dizer. Então, vamos escutar eles, né? Eles estão requerendo agora essa voz, então acho que é importante a gente escutar o que eles têm a dizer e debater de uma maneira sempre harmônica, né? E tentando chegar a um lugar comum, que o lugar comum que todo mundo quer é o jiu-jitsu sempre melhor, né? Então, acho que dos dois lados o que eles querem é isso, o jiu-jitsu está crescendo mais, então acho que esse debate serve justamente para isso. O debate sadio sempre é a melhor solução. Dudu Ferreira. Mas se terminar a briga também não tem problema, não, pô. Bota pra baixo, pô. Vamos ver qual é. Vai nas pernas! Uma porrada aí. Carlão, eu só quero agradecer mesmo estar aqui com você, com o Renzo, com o Diego aqui. Foi um prazer enorme estar debatendo sobre esse assunto aqui. Eu que curto bastante, né? Falar de jiu-jitsu, enfim, estar com pessoas como vocês aqui, para mim, foi sensacional aqui. Fechou meu domingo com chave de ouro. Obrigado pela oportunidade. Beleza. Mestre Renzo, palavra é sua. Rapaz, eu vou te falar o que eu acho América Jiu-Jitsu. América Jiu-Jitsu é uma fogueira sem lenha, com pouca lenha. Nada que uma urinada em cima não apague, porra. Isso é bom problema. É só tomar uma água de coco antes, encher a bexiga. Aqui, ó, pra você ver, ó. Olha aqui. A camisa que fizeram pra você. Renzo, olha só aí, Renzo. Só. Tem nada atrás, nada na frente. Eu falei, o que mais eu quero uma camisa assim pra quê, pô? Nome feio, rapaz. Olha que loucura. Fizeram várias. Tá vendo? Isso tiraram o Grace, cadê o Grace? Isso aí me deixou revoltado. Isso é pro Rorion aprender que, pô, eu não sou vidente, não, mas de vez em quando eu vejo o futuro, pô. Hoje eu vi um vídeo muito legal do mestre Pedro Valente, né? E que ele fala lá atrás, cara, sobre esse negócio da possibilidade do crescimento, se nós nos unirmos como jiu-jitsu, como família do jiu-jitsu, o perigo de os americanos, por exemplo, chegarem e quererem tomar o jiu-jitsu para eles, diante da magnitude do jiu-jitsu ou outras pessoas, né? E é bem isso, gente. Eu acho que independente de América Jiu-Jitsu ou qualquer outra coisa, é jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro. Eu sempre fui muito relutante em ficar falando Brasília Jiu-Jitsu, né? Eu gostava de falar jiu-jitsu. É jiu-jitsu, talvez influência do Carson, né? Talvez influência do Carson. Na verdade, no Brasil, eu me refiro como jiu-jitsu também. Sem Na dúvida. nossa língua, eu falo jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Eu não faço jiu-jitsu brasileiro. Eu nunca escrevi uma matéria falando Brasília Jiu-Jitsu. Também isso ficou o nome fora. O nome levou o internacional. entendimento do mundo que era do Brasil, a nossa arte, exatamente o estilo que era, entendeu?
Todo mundo hoje Mas- sabe no mundo inteiro. Todo mundo sabe. Mas hoje eu sou um cara que eu acho que nós temos que falar brasileiro jiu-jitsu. Principalmente quando se fala do jiu-jitsu de uma forma global, uma forma internacional. Porque realmente nós levamos a cultura brasileira para vários lugares do mundo. Agora vocês dois, o Diego e o Renzo, deram vários exemplos diante das experiências que vocês têm por terem morado fora. O Renzo, no caso, mora fora. De como a brasilidade mudou comunidades, pessoas, isso, um país muçulmano. Isso é incrível, isso que ele contou em relação às mulheres, para o pessoal que não achou, não entendeu muito. Vou te contar só uma história aqui rápida. O que o jiu-jitsu fez? Agora, há pouco tempo, foi um mês e meio atrás, o primeiro avião de Israel pousou em Abu Dhabi. Né? Vocês viram isso? Foi o primeiro agora. Primeiro voo, primeiro acordo entre os dois países. Desmontaram, agora tem direto, judeus direto no árabe, e antes você não podia, se você tivesse um visto de Israel no teu passaporte, você não podia entrar no país. Era negado. Entendeu? Hoje tem uma ponte direta. Quando o avião pousou, deu 2, 3 horas depois, eu já tinha visto no news aqui, eu recebi uma ligação do Sheikh Armin. Aí ele me liga e fala, como é que tá, meu irmão? How you doing, my brother? Eu falei, muito bem. Ele falou, você viu o que acabou de acontecer? Eu falei, deixa eu adivinhar o que o Trump tá tentando pegar o crédito? Tá querendo dizer que foi ele? Aí ele virou e riu. Eu falei, eu sei que foi você que colocou esse avião aí. Porque eu jantei com ele em reunião com os judeus muitas vezes. Eu falei, por que tu me traz essa porcaria, rapaz? Isso é reunião de inteligência, não sou pra estar fazendo parte dessa merda, não. Aí ele falava assim, você diverte ele, todo mundo ri, tu brinca, tu tem academia em Israel, tem 2 ou 3 academias em Israel, lá. Agora os judeus estão aqui treinando comigo, eles estão aqui agora, eles vão lutar no Bellator e outro na TBA Knuckle, entendeu? Aí ele virou, ele falou, você diverte ele, você... Eu falei, pô, e o Trump tá querendo pegar o crédito. Aí ele virou e falou assim, eu não vim nessa vida pelo dinheiro. Dinheiro eu vou ter. Eu vim para mudar a história. 200 anos de agora, a juventude tem que olhar para trás e ver o que aconteceu na história e ver a mudança que você fez. Ver que mudou o mundo para melhor. Porque eu estou na posição de mudar o mundo para melhor. Aí ele falou isso para mim. Eu virei para ele e falei assim, tu se lembra, né, sacana? Te falei isso há 24 anos atrás. Ele falou, aquilo mudou minha vida. O dia que você me falou isso, aquilo mudou a minha vida. Porque quando ele chegou em Abu Dhabi, eu conheci ele quando ele terminou o college. Aí quando ele voltou para Abu Dhabi, ele me convidou para ir lá. Ele veio aqui, deu um treino comigo, eu fui lá com ele. Quando eu cheguei lá, a preocupação dele é porque ele era novo, ele tinha 25 anos, 25, 26. Aí ele não tinha emprego ainda no governo, ele não era rico como os irmãos eram muito mais ricos. Aí ele falou assim, pô, eu ainda estou ainda sem emprego, eu não tenho dinheiro, eu sou rico, mas eu não tenho o dinheiro que meus irmãos têm, eles são muito mais ricos que eu. Aí eu falei para ele, tu não veio nessa vida, rapaz. Dinheiro vai vir a você. Esquece, não quer esse dinheiro. Tu veio para mudar a história. 200 anos de agora, quando você não estiver mais aqui, os teus descendentes vão olhar para trás e vão falar assim, olha como esse cara melhorou o mundo. Pô, os judeus agora, os israelitas, estão abandonando as terras invadidas da Palestina, estão se entendendo. Isso talvez, graças ao jiu-jitsu, venha a ser, meu irmão, porra, a paz entre eles já acabar, eles são primos, têm os mesmos hábitos. Pô, eu dou aula para judeu ortodoxo e para esse muçulmano maluco aqui direto, junto. Os caras se dão, se adoram, no final, pô, se entendem. Historicamente, eles são primos, sem dúvida nenhuma, né? Eles são primos, né? São primos. E treinam no mesmo espaço? Treinam juntos, brigam com o outro, discute, fala que um é perigoso, o outro diz que o outro que é perigoso, o outro é mentiroso. Sensacional. Sensacional. Se amam. Isso aí é sensacional. Eu falei, querem acabar com um problema na linha de Gaza? Bota a academia lá no meio lá. Pô, bicho, eu fui em Israel agora. Meu irmão, o nego ficou chocado comigo. Tem um mosque que, pô, você só pode, visitante, só pode ir lá 1 hora do dia. Esse é um lugar sagrado, que eles chamam a rocha. Você não entra ali. Só se você for muçulmano que você pode entrar. Se você não for muçulmano, você não pode entrar.
Pô, meu irmão, eu tô passando na porta com a minha mulher que é evangélica, meu irmão que é evangélico, Jesus, e eles pegaram um segurança pra gente, um brasileiro armado pra gente lá o tempo todo. E eu vou em tudo, eu vou do lado do ar, eu me meto em tudo. Quando eu tô passando na porta do mosque, eu olhei e falei, pô, isso é o quê? É o mosque? O cara falou, mas não pode entrar aí não. Eu falei, por quê? Tá na hora da reza, são 11 horas, 11 da manhã. Eu falei, não, peraí, vou lá dentro. Um irmão do Tarnum tinha falecido naquele dia, um dia antes. Eu falei, eu vou ali dentro fazer uma oração para esse meu amigo muçulmano. Pro irmão do meu amigo. Eu nem conhecia esse irmão dele, na verdade. Eu vou lá dentro e volto. O cara, Renzo, tem certeza? Peguei e fui. Minha mulher ficou, meu irmão, o Robicinho. Eu saí entrando. Quando eu passei pelo lado judeu, eles não se lixaram. Quando eu entrei no lado muçulmano, do lado de lá, o cara vira para mim e fala assim, salam aleikum. Eu não entendi, eu tava andando, salam aleikum. Eu não entendi, o cara falou, salam aleikum. Eu falei, maleco, salam, porta. Da onde você é? Eu falei, do Brasil, porra. Ó, o cara, tu é muçulmano? Eu falei, eu tenho cara de judeu, porra. Aí ele ri, você é doido. Que esse louco? Que eu esse falei, maluco? eu falei, vou lá dentro fazer uma oração e volto. E ó, quero café e bolo. Porque o árabe, quando ele gosta de você, ele te oferece café e bolo. Eu falei, quero café e bolo na volta. E pum, fui. Entrei, né, meu irmão? Eu tô lá dentro, fui lá dentro, entrei, orei lá, tirei as fotos que eu queria. Meu irmão, rezei. Quando eu falo orei, é por causa da minha mulher. Negócio de evangélico, não pode falar rezar. Eu também sou evangélico. Tu é evangélico, então tu sabe então, né? É orar. Então, pra você, eu orei nesse dia, orei. Aí eu voltei. Quando eu volto, eu vou direto na parte da segurança. Aí o cara, eu falei, cadê meu café? Aí o cara, o maluco aí, o maluco brasileiro. Ronaldo! Eu sentei com café, sentei com ele, comecei a beber, quer tomar um café, comer o bolo. Nisso, minha mulher tá lá fora, a segurança de Israel passa e fala, por que vocês estão parados aqui na porta? Lá do lado de fora do portão, lá na frente. Aí, tô esperando meu marido. Aí ele falou, tô esperando meu irmão. Teu irmão entrou aí dentro? Teu irmão não vai sair, teu irmão vai ser morto. Ele não vai sair. Eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a realidade. Terror. Eu entrei. Eu nunca senti um clima tão pesado na minha direção na minha vida. Porque eles ficavam na dúvida ainda de que porra que eu era, meu irmão. Eles não sabiam que eu era jiu-jitsu, meu filho. Isso, eu sou todas as religiões do mundo. Eu já beijei a bunda no Japão, já tudo que tu imaginar. Quando eu saio, bicho, abraçado com segurança, o maluco segurando a metralhadora, eu comendo bolo, meu irmão. O cara falou assim, o Robicinho falou pro israelita, você não conhece meu irmão, espera aí pra tu ver. Daqui a pouco você abraçado com o cara comendo bolo, meu irmão, obrigado, tô chucrã, Passei pela segurança de Israel, Todarabá, o que é obrigado em árabe. Fui, nego não acreditou, meu irmão. Tem essas fotos até hoje lá. Que bacana, que história maravilhosa, meu. O jiu-jitsu sem fronteiras, né, cara? Não tem, não tem fronteiras, incrível isso. E é uma luta realmente agregadora, de pertencimento, ao ponto de você ter no mesmo tatame judeus, ortodoxos, com árabes, treinando juntos. Ortodoxo judeu e esse árabe maluco. Os dois sentados lá do outro, falavam merda o tempo todo. Aí um vira pra mim e fala assim, um judeu, um árabe até morto é perigoso. Eu tava assim, estranho, falei, mas que o cara pode ser morto, perigoso morto, rapaz. Sem cabeça ele pode ser perigoso. Tá sem cabeça, morto, decapitado, ele pode ser perigoso. Eu falei, tá maluco, rapaz? Como é que o cara morto sem cabeça vai ser perigoso? Talvez ele explode. Pô, eu lembro. Aí o árabe ria, bicho. Todo mundo ria. Porque ficou uma coisa que tem uma irmandade. Não existe preconceito, não existe religião, não existe nada, porra, entendeu? No território do tatame, todo mundo é igual, né? Democrático. Todo mundo é igual, até o gay, tem o aluno gay lá, rapaz. Eu só não quero que ele me diga. Se ele for me falar que é gay, eu faço assim, lá. Eu não preciso de informação. Lá é bem Carson, pô. Lá. Se lembra que fazia isso? Porra, muito. Muito bom, gente, muito bom. Esse papo tá muito bom. Deixa eu explicar a hora aqui. Pela companhia, pô, que tarde incrível, viu? Obrigado. Foi muito bom, obrigado. Me deu tempo de pular no chuveiro, rapaz. Tem noção Comeu um negocinho e tal, descansar. Você tem portas abertas aqui. Obrigado, Renzo. Obrigado, Dudu. Valeu. Obrigado, Diego. Todo mundo aí que mandou pergunta. Algumas perguntas eu não respondi porque foram muito ligadas à organização IBJJF. A gente não tem nenhuma
gerência sobre essa organização. As dúvidas que você tem sobre a organização, você deve fazer com ela. Em relação à validação de carteira, o porquê disso, porquê aquilo. No Brasil, especificamente, pela lei de esporte que nós temos, a famosa Lei Pelé, você pode montar uma organização. Então, algumas pessoas que acham que devem e têm condições de ajudar o jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade, montam suas federações. É óbvio que sabemos que a federação mais tradicional, a maior federação que temos, é internacional, né? É a IBJJF. E se você tem alguma... escreve uma carta para eles e fala com eles. É por isso que eu não respondi a sua pergunta. Eu vi algumas perguntas em relação à regra específica deles. Mas é a organização deles, nós temos que acatá-las caso você queira lutar os eventos que eles organizam, entendeu? Mas ela vem fazer um grande trabalho em vários aspectos do nosso jiu-jitsu brasileiro pelo mundo. Mas o mais importante é esse bate-papo descontraído, esse debate contraído, e lembrando que American Jiu-Jitsu, qualquer outro jiu-jitsu que você possa falar, qualquer outra nomenclatura, nunca vai ser maior do que o jiu-jitsu brasileiro. Nunca vai ser maior do que a tradição, a história desses heróis do passado que fizeram acontecer nesse jiu-jitsu. Lá, desde o mestre Fada, Carlos Gracie, Hélio Gracie, todos os grandes mestres e heróis que passaram, que vieram aí colocando seus nomes na história, né? Como o Renzo falou, pode passar 200, 300 anos, quando você olhar para trás, você vai lembrar o legado desses heróis, né? Então, nós temos que agradecer muito a todos eles por estarmos aqui hoje, porque o jiu-jitsu nos move, o jiu-jitsu nos ajudou a nos transformar em quem somos, né? Como uma ferramenta de educação que é. Então, muito obrigado, Brazilian Jiu-Jitsu sempre. Jiu-jitsu brasileiro hoje e sempre. Obrigado, Renzo, obrigado, Diego, obrigado, Dudu, obrigado a todos vocês. E só para lembrar vocês, gente, uma coisa para a galera aí que tá vendo, esse bate-papo aqui não vai ficar gravado neste canal da Confederação Brasileira de MMA Desportivo. Ele vai ficar gravado no meu canal, no YouTube, Carlão Barreto TV Oficial, que iríamos fazer hoje, mas o YouTube resolveu não deixar a gente fazer. Mas quem é do jiu-jitsu, amigo, sempre tem a fuga de quadril. Não dá para segurar, não. Foge o quadril, encaixa e raspa, malandro. Bota para voar. E é isso. Tem segredo. Tem sempre segredo, gente. Carlão, que eu quero postar, tá bom? Tá bom, vou te mandar um link para você postar. Renzo, livro do Renzo, provavelmente em março aqui no Brasil. Lançamento no Brasil, né? Em março. Então fiquem ligados aí, galera, aí no Renzo, no Instagram do Renzo, que vai estar aí a divulgação do lançamento do livro dele aqui no Brasil. O livro do Diego Colino está na Amazon, não é isso? E na loja Use Mata-Leão. E na loja Use Mata-Leão, do Pedro. Na loja Use Mata-Leão. Tem camisa, tem todo bacana. Muito legal a loja dele. Dudu, algum atleta seu, o Bochecha, vai lutar ou não vai lutar? Tá esperando o adversário, né? Tá esperando todo mundo correndo do monstro? Tá todo mundo correndo, né? ninguém quer esse sanhaço, não, meu irmão. Pedreira da Pô, tá louco, meu irmão? Tá pegando... Pô, moleque vitaminado, 1,90 m, 100 e poucos quilos. 31 aninhos, porra. 31 anos, 13 vezes campeão. Pô, tô fora, meu irmão. Deixa ele. Aquele moleque gente, não tem igual, não. Sou fã dele. Não tem igual, não. Monstro. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Foi um prazer estar com você. Esse é o Guarda Alta, de lutador para lutador. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu.